Você gosta de história de amor? Se você gosta, eu convido você a escutar o bate-papo aqui do Podcheck de hoje. Um relacionamento homoafetivo que só foi possível graças ao amor incondicional de uma mulher. O bate-papo de hoje é com Rogério Cury e com o ex-padre Sérgio Bedin. Vem escutar a conversa alheia. Queria muito agradecer a presença de vocês, Rogério e Sérgio. Pra gente começar, eu queria saber há quanto tempo vocês estão numa relação? Nós estamos oficialmente morando juntos há 1 ano e meio, né? Isso. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você foi padre por 16 anos. 16 anos. Me conta um pouquinho como que foi a sua infância e a religião, assim. Como que a religião fez parte da sua infância? Então, a minha família sempre foi muito católica, de igreja, né? Eu tenho mais referência à minha avó, porque nós morávamos juntos. E a minha avó é daquela que todo domingo, 6 horas da manhã, me chamava para ir à missa. Então eu cresci dentro da igreja. Você gostava? E gostava, porque assim, sempre via ali minha avó rezando o terço e a missa. Então isso começou a me chamar muito a atenção. Então com 9 anos eu lembro que eu queria ser coroinha. Né? Vi o padre celebrando a missa, eu falei, eu quero ser coroinha, eu quero ser coroinha. E foi a partir disso que comecei a frequentar mais a igreja e as missas, participando como coroinha. E isso começou também a me chamar a atenção de ver a figura do padre. E foi com 9 anos eu dizia assim para todo mundo, eu quero ser padre. Inclusive para sua família. Para minha família. Pais já sabiam. Isso, meus pais. Aonde eu ia, eu falei assim, eu cresci desde 9 anos, as pessoas até na escola perguntavam assim, o que você vai ser quando crescer? Padre. Então era isso, não tinha outra coisa, né? Então assim, minha mente, eu queria ser padre. Mas era interessante que assim, além de ser padre, tinha algo também do outro lado que eu gostava muito, era assim, a parte teatro. Então assim, ao mesmo tempo que eu era coroinha, estava dentro da igreja, eu participava de um grupo de teatro na cidade. Na escola, mesmo na cidade tinha um grupo teatral. A gente viajava fazendo teatro na região. Gostava muito dessa parte de cantar, também gostava de cantar. Então era uma mistura. Só que assim, como eu estava direto dentro da igreja, então isso me influenciava também. Minha avó também, não, você vai ser padre. Então isso que eu ia te perguntar, tipo, a sua família te incentivava ou minha falava, avó, você vai mudar de ideia? Foi assim, minha avó sempre me incentivou. Quando eu falava que queria ser padre, ela falou, não, vai ser padre e tudo. Minha mãe estava sempre do meu lado. Já meu pai nunca disse nem sim que não. Ele acho que não gostava porque ele nunca comentou. Esse tempo que eu falava que queria ser padre, até entrar para o seminário, que eu entrei com 17, 18 anos, a gente tinha uma vida assim meio que não tinha muito contato com o meu pai. A gente discutia muito e era assim, a minha infância era a casa da minha avó na casa de frente e dos meus pais na casa de fundo. Né? Então eu acabei indo morar com a minha avó na casa da frente porque a gente se brigava muito, eu e meu pai. A gente nunca se dava muito bem. Então ele nunca me apoiou nesse sentido de ser padre. Ah, você quer ser? Nunca. Né? Então a gente não tinha um contato, um relacionamento. Foi quando eu entrei para o seminário que comecei a ter um contato bem maior com meu pai. Né? Eu lembro que quando teve a missa de envio, que era a missa para apresentar para as pessoas na igreja que eu ia entrar para o seminário, e eu nem esperava que meu pai participasse, porque ele nunca foi de ir na igreja. Era aquela coisa assim, era velório, era batizado e casamento. Sim. Só. Então eu ia para a missa de 7º dia, para a igreja, ou eu ia para o casamento ou batizado. E eu não esperava que meu pai estaria nessa missa de envio. Foi quando eu estava ali com a minha mãe no primeiro banco, o primeiro susto que eu levei. Falei, nossa, meu pai aqui nunca me apoiou, a gente só brigava, não tinha um relacionamento. Aquilo te emocionou, você foi o primeiro, e foi a primeira vez também que quando terminou a missa, eu recebi o primeiro beijo e abraço do meu pai. Olha coisa isso. que eu nunca tive. Nunca tive um relacionamento, esse contato de afeto mesmo. Essa afetividade com meu pai. E a partir desse momento que eu tive um relacionamento maior com meu pai, de conversar. Eu fiquei 7 anos fora de casa, né? Era a primeira vez que eu saí de casa para ir para o seminário. E nesses 7 anos a gente teve um relacionamento de amizade, de ligar para ele, de quando eu ia para casa, ele perguntava para minha mãe, que missa que ele vai participar, né? E aí ele estava em todas as missas que eu participava, ele estava no primeiro banco para me ver. Então assim, foi assim, a partir do momento que eu disse ia ser padre e entrei para o seminário, mudou. Entendi. Né? Mas assim, até hoje eu não sei o porquê, talvez, dessa mudança do meu pai. Porque até então, eu não sei se era um jeito assim, que ele me via, porque eu sempre soube também da minha sexualidade, desde 9 anos. Né, do que eu gostava. Sim, sim. Né? Então, talvez ele percebesse isso antes de entrar para o seminário, eu vejo assim, talvez que ele não me aceitava, via que eu poderia ser lá na frente, talvez ele não me aceitava. E foi quando eu entrei para o seminário, talvez ele falou assim,
Opa, Não era o que eu tava pensando. ele será? vai ser padre e não vai dar trabalho lá na frente. Entendi. Pode ser isso, né? Eu nunca cheguei e perguntei para ele. Mas hoje, pensando, olhando, voltando atrás, né, eu percebo que pode ter essa relação, né? E até hoje tem um contato muito grande com meus pais, né? Mas desde a minha infância eu tive essa relação muito forte com a religião. Então acho que isso me levou também a ser padre. Quanto E deixar... tempo que dá de seminário, São Sérgio? 7 anos. São 3 anos de filosofia, são 2 faculdades, e 4 anos de teologia. Hoje existe um propedêutico. Antes de fazer a filosofia, então você fica 1 ano para ver realmente se é isso que você quer, para depois entrar para a filosofia. Então hoje são 8 anos, os diocesanos, né? Nessa fase que você ficou no seminário, teve algum momento de dúvida? Nem digo sobre a sua sexualidade, que é o que Sim. você acabou de afirmar que você já sabia. Sim. Mas sobre ser padre mesmo. Teve algum momento Sim, que você tem. falou, ai, será que é isso mesmo que eu Sim, quero? sim, várias vezes. Porque assim, o lado de fora da igreja me chamava muito a atenção, né? Eu via, mesmo entrando, é uma coisa que leva a outra, mesmo dentro da minha sexualidade, eu via as famílias, os casais, que podiam sair, podiam andar de mão dadas, de dizer realmente quem era, né? E eu não tinha isso. Eu tinha que viver meio que escondido daquilo que eu sentia. Quando você tá nessa situação de estar no seminário, você tem alguém dentro ali da igreja, não Sim. sei como é que eu posso te explicar, Diretor espiritual. que você pode falar isso? Sim, falar, eu tô sim, com pode. dúvidas, Sim, sim. você fazia isso? Não, você sim, falava? nós tínhamos durante todo o seminário, tem um diretor espiritual que você pode conversar. É como um psicólogo Entendi. que você vai falando. Só que sempre aquela coisa assim, eu nunca experimentei o lado de fora, né? Eu digo aqui na minha infância, adolescência e a minha juventude, como eu descobri que eu queria ser padre muito cedo, então eu vivi, vamos dizer, para a igreja. Pra igreja. Então assim, eu nunca pude experimentar, nunca tive uma namorada ou namorado, assim, eu nunca tive um relacionamento. Mas você com era alguém. feliz com essa decisão Sim, sua? era muito feliz, muito feliz. Sempre fui, porque assim, era um objetivo, era tipo como fosse realizar um sonho, Sim. que era ser padre. Então, o meu objetivo, como eu falava muito sobre isso, então, era meu objetivo, né? E fui feliz dentro do seminário. Só que tem aquelas dúvidas, tem aqueles momentos de crise, que acho que qualquer pessoa acho que tem. qualquer Será que área, né, realmente é deve ter isso que eu isso. quero? E aí quando vem, será que é isso? Mas fala, não, é isso. Aí vem aquela motivação e você vai trabalhando isso, você vai rezando. Então você vai seguindo, Sim, né? E me ordenei com 27 anos, né? Depois de 16 anos de padre. Então assim, Bem novo. todo esse tempo também fui feliz. Quantas pessoas eu pude ajudar, quantas pessoas eu pude tirar, né? Erguer que estava no chão, quantas pessoas eu pude fazer, mudar o seu jeito de pensar. Então fui muito feliz também como padre. Sim. Né? E até mesmo levar alegria, porque como eu tinha esse lado do padre na paróquia, mas tinha um outro lado que tinha da minha infância, que eu gostava de palco, que eu gostava de teatro. E então eu me realizava também como padre na parte da música. Eu estava sempre em palco, eu estava sempre em televisão. Então, assim, e até mais na parte artística do que dentro da paróquia, porque as pessoas diziam assim, ele está mais viajando e está mais na televisão do que na própria paróquia. E realmente às vezes acontecia isso, né? Eu estava evangelizando, estava levando também a palavra de Deus. Só que era algo que falava mais forte em mim do que estar dentro numa paróquia. Entendi. Então eu andava assim, sempre tinha aquela coisa, será que é realmente isso que eu quero? Né? E até chegou um momento que eu dizia assim, porque as pessoas iam às vezes reclamar com o bispo, assim, ele não para na paróquia, está sempre viajando, está sempre na televisão, não está dando conta de cuidar do povo, né, numa paróquia. E eu dizia assim, se o bispo um dia me chamar e falar assim, você prefere a vida artística ou ser padre? Eu vou falar assim, a vida artística. Se ele pedir que eu tenho que deixar a vida artística para ser somente padre da paróquia, eu falo assim, eu desisto. Então, isso mostra que o outro lado era bem mais forte do que eu ser padre, né? Mas assim, foram 16 anos que fiz, o Rogério conheceu os últimos 3 anos, né? E sabe que assim, fiz o meu melhor, não fiz de qualquer jeito, né? Vivi realmente o meu ministério, aprendi muito, cresci muito, ensinei muito, pude evangelizar através das pregações, como também através da música, né? Mas chega um momento que fala assim, opa, eu preciso ser eu, né? Eu preciso viver a minha verdade, né? Eu não posso ajudar tantas pessoas e de repente não me ajudar.
Como que a igreja vê o casamento gay, Sérgio? Porque eu não sou católica, então eu não entendo muito como que a igreja vê isso. O que eu vejo são muitos fiéis falando a igreja é contra. Mas é contra mesmo? Sim, a igreja não é contra o homossexualismo. Só que ela é contra o sexo. Né? Você pode ser homossexual, só que você não pode praticar o sexo. O ato sexual. Você pode ser um homossexual, viver a sua vida, mas assim, solteiro. Entendi. Né? Ela não aceita que tenha uma vida de duas pessoas do mesmo sexo. Porque dentro da igreja, dentro da Sagrada Escritura, Deus fez o homem e a mulher para se casar. Então a igreja não fez dois homens para se unirem. Então a igreja não vê isso com bons olhos e não aceita. Você acha que um dia vai aceitar? Você acha que um dia isso vai mudar? Não sei, porque assim, a igreja tem uma mentalidade, eu falo que a gente vê o Papa Francisco falando tanto, trazendo uma realidade mais próxima, mas existe o tradicionalismo dentro da igreja, que não vai deixar isso acontecer. Acho que a família tradicional brasileira assim, não deixaria. Não só isso, brasileira, mas eu falo dentro, que são os bispos, os cardeais, existem muitos que são fechados. Estão lá atrás ainda, com a cabeça muito fechada. Não são fechados, eles vivem uma vida sexual plena, que eu posso dizer que eu percebo que isso existe, mas eles fingem que não existe. Eles condenam aquilo que eles fazem. Sim, mas é um tradicionalismo e não vai deixar abrir. Desculpa já ser polêmico de mas assim, a igreja, eu fui católico a vida inteira, né? Sou família tradicional, mas as famílias tradicionais sofrem a culpa da sexualidade, a culpa de serem de ser eles mesmos, em função do que a igreja prega como tem que ser, o padrão. Então, quer dizer, é um pouco revoltante isso, porque existe sexualidade, existe sexo dentro da igreja, a maior parte dos padres são homossexuais e pregam o contrário. Sim. Então isso é uma incoerência tremenda, incrível, que me fez ficar até um pouco revoltado contra a própria igreja. Não tenho vergonha de falar isso. Porque a vida inteira eu tive uma vida espiritualizada, né? Criei meus filhos, minha família, tudo dentro da igreja, mas eu sempre convivi com a hipocrisia. Sim. Então isso não adianta, isso não é só no catolicismo, em qualquer religião. E enquanto houver esse discurso preconceituoso de que Deus fez o homem, fez a mulher, Deus fez o homem, fez a mulher e a sua liberdade e os seus desejos, né? Sim. Nós somos criaturas de Deus, ou então não sei. Então é uma contradição enorme. Então quando fala assim, é porque dentro da igreja, eles são os primeiros a viver a sexualidade deles, isso qualquer um sabe. Não vamos ser hipócritas. Concordo com você, eu acho que tem, mas não é falado. Estou dando a cara para bater. Existe, e há muito. Então é uma hipocrisia que me dá nojo, entendeu? Agora a fé, a espiritualidade, você ter sua mente voltada para Deus, para isso eu não perdi, aliás, ganho cada dia que passa. Mas essa coisa. Por isso que eu digo que a igreja não vai nunca aceitar. Porque acaba se escondendo. Porque não pode. Porque não pode, Porque não pode, exatamente. Então prefere viver a vida dupla, prefere viver a vida falsa, prefere jogar fardos pesados nas costas dos fiéis, enquanto eles mesmos vivem o que eles bem entendem e com muita liberdade. Você é a favor do celibato? Não. Você não é a favor? Por quê? Não. Porque eu acho que assim, Deus nos fez para amar, para viver a sexualidade, seja através do sexo, ter uma outra pessoa. E eu falo assim, não adianta falar, eu vou viver o celibato, não vou pensar em sexo. Nós somos seres humanos. Não é porque eu era padre, então, o padre é santo. O padre uma não redoma, pensa em sexo, as pessoas né? Não tem sexo, é anjo. É anjo. Minha mãe brincava assim, eu tenho mais 2 irmãos. E as pessoas, não só minha mãe, mas as pessoas são assim, eu tenho 2 filhos e um padre. Para dizer assim, ele é diferente. Ele tá não pensa em sexo. E não, todos nós temos essa parte sexual dentro de nós. Então, não adianta aquilo que é proibido é mais esticado, a gente quer fazer. Sim. Né? Então, eu falo assim, por isso que eu não concordo. Como eu falo assim, quantos padres, aquilo que o Rogério mesmo fala assim, quantos falam, você não cuidavam de casais, ou você não pode fazer sexo antes do casamento, não pode fazer isso. Mas de repente o próprio padre está vivendo uma vida sexual e está falando do celibato. Sim. Então, de repente é aquilo que você acaba colocando fardos pesados, que é mais fácil colocar fardo nas pessoas, mas de repente você não está vivendo isso. Né? Então, eu falo que não seria bem mais fácil você poder viver o amor, ter uma pessoa, ou se você quiser viver solteiro, mas por que o sexo é o problema de tudo? Parece que na religião, ou no catolicismo, em qualquer outra religião, parece que o sexo
é colocado É um como pecado, um né? peso. Parece A que é só pra igreja você. demonizou o sexo. Demonizou. Então, assim. Veja opa, bem, demonizar algo que é natural, Natural do ser humano. Do ser humano. fundamental, visceral. Enquanto as religiões não perceberem que isso não, uma hora foge, escapa pelos dedos, porque não tem como controlar. Sim, o e eu acho que é desejo. muito isso que o Sérgio falou também. Tipo, independente de você ser padre ou não, você tem o desejo. Você tem o desejo dentro de Não tem você. como você falar que você não Agora, tem. tem como você fechar por um os sexo olhos. ou pro outro, por um homem ou por uma Ou mulher. como se diz assim, Você tem. eu sou padre, eu se vejo alguma coisa, me sinto atração, eu vou pegar o terço. Jesus. Opa, e vai Como se passar. aquilo fosse ruim. Opa, Como fosse se uma coisa fosse ruim, feia. É. entendeu? Eu vou endemonizar, o Rogério acabou de falar, o sexo que é natural do ser humano. Se existe isso, porque é nosso. E por que eu vou proibir algo? Por quê? Sabe por que proíbe? Por que a igreja proíbe? Desculpa, para ser bem claro. Porque enquanto ela conseguir controlar nas pessoas o medo, enquanto jogar medo e culpa, as pessoas são fáceis de serem manipuladas. E o dia que você se achar sem pecado, sem culpa, por você ser quem você é, você deixa de ir à igreja, porque lá é o remédio, lá é a salvação. Então isso é muito claro, né, gente? Só você pensar um pouquinho. Eu sempre fui a favor de pensar. Então pense que você vai ver o porquê que é importante você se sentir com medo, com culpa e com interesse de buscar um pedacinho no céu para quando você morrer. Então, o interesse, a culpa, o Não medo... quero passar pelo inferno. É, Né? isso. Eu pensei isso, você quer ir Então direto. E a gente vai Então crescer, você a gente vai cresce a vida com inteira isso, né? precisar ir todos os domingos para se Purificar, redimir sei dos lá, pecados, palavra. porque eu tive desejo, meu Deus, eu desejei uma mulher, eu desejei um homem, eu vou pedir perdão, vou me confessar. Aliás, confesse, porque aí você passa para o padre as informações que ele precisa saber da comunidade, né? Então você vai... Ali na rua de trás tem um Tem, ali que olha. gosta do negócio. Você concorda que a pesquisa de mercado é a melhor coisa para você conseguir controlar o seu rebanho? Né? Pesquisa de mercado. Então, não vamos ser hipócritas. Eu deixei de ser hipócrita, porque eu fui muito, enquanto eu pregava uma coisa que... Quer dizer, pregava não, eu nunca fui pregador. Enquanto eu vivia o que achava que devia viver, né? Pregando uma vida, vivendo uma vida, às vezes, de culpa, porque a instituição, a igreja, prega que aquilo deve ser daquele jeito. E aí onde que você vê, onde que Cristo veio condenar homossexuais, veio falar sobre sexo? Eu não vejo falar sobre sexo. Ele só falou sobre amor e Sobre caridade. amor e caridade. Amor, ele acolheu todo mundo. Exatamente. Só isso. Nada mais. Isso eu acho que um gay pode fazer, um Qualquer trans um. pode fazer, qualquer um pode qualquer um. fazer. Então o fato de eu amar o Sérgio, de eu querer viver, construir uma família com ele... Ah, mas dois homens não constituem família. Constitui sim, porque eu tenho Constrói. dois filhos que convivem conosco e amo o Sérgio. E tem muita criança precisando de mais família, mais Exatamente, lares. muito. Então por que eu vou ficar agora? Não, a igreja não aceita. A igreja, o que a igreja tem que aceitar na minha vida? Em nada. Pra mim, hoje, eu me libertei disso, porque a vida inteira eu fui criado com família muito tradicional católica. Meus pais são até hoje. Mas até meus pais estão abrindo a cabecinha já, e enxergando como é bonito ver o relacionamento da gente. Vê que não tem... E por isso, e até muitos perguntam, né? Porque eu fui padre há tanto tempo, vivi dentro da igreja, até perguntam, nossa, você continua indo à missa? Você vai à igreja? Né? Você é católico? Não tem Fala assim, necessidade. eu não tenho necessidade hoje de ter uma religião. Fui batizado, fui padre, mas eu não tenho necessidade de hoje ir a uma missa. Eu tenho a minha própria espiritualidade, nós temos a nossa espiritualidade, Tá nós dentro, temos né? A Deus. centelha tá aqui Exatamente. dentro, né? Eu não preciso ir a uma igreja, uma missa, ouvir o padre ou o pastor, seja quem for, falar algo que eu possa buscar. Nós dois sentamos, conversamos, rezamos, pedimos a proteção de Deus. A religião está dentro de nós, a fé está dentro de nós. Né? E então eu muito mais que de repente eu vivi dentro da igreja, conheci o outro lado também da igreja. Depende de eu estar ali na missa, lógico que a gente não vai na missa por causa do padre, eu mesmo falava isso, você não está na missa por causa do padre, né? Mas de repente eu vou ver alguém falando algo, às vezes tão moralista, e eu vou saber que não é nada daquilo que está vivendo. Gente, Fardos pesados. Quanto mais o padre é moralista, mais eu suspeito. Eu também. Não só padre. Não, Qualquer pessoa. pastor, Qualquer Eu pessoa. tô falando de padre, eu tô deixando em casa, tô falando por mim. O Sérgio, e eu, ex-padre, mas eu também ele tem um tenho essa respeito opinião. pela instituição. Sim, tenho muito como eu respeito. também Cresci ali, né? respeito. Eu tenho prazer, eu tinha prazer de ir à missa, de me encontrar com Deus, embora sempre questionando o que o padre falava, né? Mas isso é legal, né? Quer dizer que porque você não é ali um... Dizer o amém a todo tempo, a tudo que se É legal fala. você se questionar. Falar, pô, mas isso daí, É será que é necessário. assim mesmo? Será que não é? É Isso é verdade. legal. Eu frequentava muito retiro de casais, porque eu e minha ex-esposa, nós frequentávamos, nós éramos líderes de grupo de casais, de movimentos religiosos de casais
Aquilo me dava prazer porque eu estava em contato com as pessoas, isso me trazia felicidade. Mas eu nunca fui uma vaquinha de presépio dizendo amém pra tudo, né? Que como diz algumas pessoas falam assim, meu Deus, nas orações no final, me ajude a aceitar sem questionar. Opa, peraí, que aceitar sem questionar? E tem gente que reza assim, né? Mas aí pensa, né? Não questione, não pergunte. A fé é cega, a fé é em Deus, porque senão vem o diabo falar na sua orelha. O diabo que é o pensamento. Quer dizer, quando a igreja já define para você que o maior inimigo dela é o pensamento, e bota o nome de demônio, né? Lúcifer, Sim. né? Isso é de Deus, isso não é de Deus. Porque o questionamento é algo inerente a qualquer ser humano, qualquer pessoa que pensa. E se você começar a pensar o porquê que estão botando aquelas minhocas na tua cabeça e culpando você por uma coisa que você já nasce com um pecado original, que você não sabe nem do que se trata, né? Por que aquilo? Aí você começa... Mas quando você começa a pensar, eu passei por essa fase, ai meu Deus, uma blasfêmia, Deus me perdoe, eu não posso questionar a fé. Hoje eu penso com tanta liberdade. E é o libertador. E assim, totalmente. Eu me vejo muito mais próximo de Deus. Sim. Nossa, os milagres na nossa vida acontecem em abundância. Os milagres entre as É quando as você bênçãos, conecta as graças. Porque Deus assim, consigo mesmo. Né? eu quando resolvi ser eu tenho essa teoria pra mim. Quando eu resolvi ser eu, aceitar minha sexualidade, aceitar a minha vida, aceitar a minha posição artística, deixar de ser empresário e ser músico, porque eu estava numa condição de empresário, dono de escola, conservatório, eu tenho um conservatório, mas não mais na gestão dele, mas por 20 e poucos anos da minha vida eu dirigi o conservatório, era mantenedor, diretor e professor. 400 alunos, não é pouco. E aí eu estava muito mais empresário do que artista. E quando eu resolvi há 3 anos voltar a ser artista, tocar, viver com o dinheiro que a arte possa me dar e não uma empresa que tem mais possibilidades, etc. Resolvi ser eu, parece que eu me conectei comigo e ao fazer isso eu me conectei com o universo. Eu entrei na órbita, sabe? Sendo eu, me aceitando como sou. Minha sexualidade, minha posição social, minha vida profissional, enfim. Tudo conspira a favor. Foi aí que eu conheci o Sérgio, foi aí que eu conheci todos os meus seguidores, que são muitos pelo Brasil e fora. Foi aí que eu comecei a viajar, tocar, fazer minha vida. Então, quer dizer, quando você se conecta com você se conecta com Deus. Essa é a minha maior espiritualidade, minha religiosidade está nisso. Eu me amando o próximo e me sentindo dentro de um sistema, dentro de um complexo onde eu me vejo. Sim. E aí eu vejo Deus. Agora, enquanto você não entender dessa forma, de ficar ali querendo seguir um padrão, né? Que a pessoa determina como tem que ser sua fé, como você tem que acreditar, como você tem que ser, e em cima de citações bíblicas, você fica louco, você não vive. Você acaba deixando de viver muitas coisas por também, medo. Eu vejo muita gente que precisa dessa conexão. Eu só vou me conectar com Deus se tiver um padre, se tiver um pastor, se tiver, sei lá, as pessoas precisam de pai que de por elas. Tem que ter uma religião para você poder viver bem. E não é isso. Eu falo que a primeira coisa é você estar bem consigo mesmo. Não adianta você estar bem consigo, pode estar em qualquer religião que você não vai conseguir fluir e fazer todas as coisas, né? Realizar todos os seus sonhos, seus projetos. Então eu acho que hoje, Rogério e eu enxergamos a igreja, enxergamos a espiritualidade, enxergamos a fé de um modo totalmente diferente. Né? Maduro, evoluído. E aí a gente se sente assim, a liberdade de ser realmente ser você mesmo, sem cobranças, sem medo. Isso é pecado, você vai pro inferno, você não é de Deus. Né? Eu posso dizer isso, claro, quantas vezes dentro da própria igreja, como isso, padre, aquelas pessoas que estavam ali. Sérgio, eu ouvi várias missas dele. Ele nunca foi um padre que pregava moralismo. Isso nunca foi. E a paróquia dele era de um distrito, né, pequenininho lá de Bebedouro, mas as pessoas vinham de fora para assistir a missa. E vinham casais homossexuais. Muitos. E porque ele nunca foi ali um pregador moralista. Ele pregava acolhimento, até porque ele mostrava isso para as pessoas também, que eu pude ajudar muitas famílias. Muitos pais que não aceitavam seus filhos que eram homossexuais, e eu comecei a trabalhar com essas famílias, ajudar essas famílias a acolher, que eles não eram diferentes. Eu falava, meu filho precisa de psicólogo. Não, vocês precisam de psicólogo, não seu filho. Né? Eu pude ajudar muitas famílias sendo padre ali e na paróquia, né? As pessoas, uma cidade tão pequena que podia todo mundo falar, nossa, aquele casal é gay e tal, né? Estavam vindo na missa. Eu fazia essas pessoas acolherem esses casais. Aquele padre, né? Que começa lá na frente
Eu falo isso por experiência, porque eu conheço alguns padres. Eu conheço vários. Que são terríveis. Vários. Aprontam muito, mas muito. Né? Mas ali no altar, mas pregam o moralismo, a decência. Uma vez eu fui a um retiro com a minha ex-esposa, né? Era muito pesado. E o padre começou a pregar, falar sobre essa sexualidade, só casais. Em vez de falar de fé, ele começou a falar sobre sexualidade. E começou a condenar os casais que frequentavam um motel. Porque se você leva sua esposa no motel, você não é digno de estar casado com a sua esposa. Porque é a mãe dos seus filhos. É a imagem e semelhança da Nossa Senhora. Eu falei, gente, deixa eu sair daqui desse lugar, porque eu estou me sentindo culpado agora por fazer sexo com a minha esposa. Porque se eu quiser um dia levá-la no motel para ter uma coisa Algo diferente, dar uma diferente. pimentada na Meu, relação. Exatamente. Veja onde chega o nível de jogar culpa. E esse padre que pregava isso, ai, depois eu fiquei sabendo tanta coisa. Então é uma coisa que eu falo assim, por que isso, né? A gente se permitir isso no século XXI, não dá. É complicado, né? Porque isso deve mexer muito com a cabeça de um Sim, fiel que sim, tá ali demais. ouvindo e é o que ele falou, sai dali se condenando e É o medo, a pessoa vive sempre vive do com medo. o medo. O medo. Acaba morrendo e não soube aproveitar A vida é uma só, por né, causa do querido? medo. Sabe o que me fez, nos meus 40 anos, eu fui amadurecendo, né? E eu vim a São Paulo fazer faculdade, fui fazer terceira faculdade, mais velho, 40 anos aqui em São Paulo de música. E aí eu ficava no metrô pensando ali naquela multidão e falava assim, gente do céu, a vida é uma só. Né? Eu já vivi 40 anos, quantos anos mais eu tenho de vida daqui pra frente, útil? Pra Será que poder já foi a aproveitar? metade, né? A gente se pergunta aí, será que já Vai foi a ficar a vida inteira se metade? culpando, se achando o pecador, o que nunca atinge a sua espiritualidade, o que você tá errado, tá tudo errado. E eu vivi uma vida tão bacana, sempre amei de paixão minha esposa, meus filhos, amo ainda minha ex-esposa, né? E ela, nós temos um convívio muito próximos, né? Como eu vou amar a mãe dos meus filhos, a mulher que conviveu 23 anos comigo, sendo minha companheira. Que a gente já vai falar sobre essa mulher que é Vamos uma depois. cabeça assim Maravilhosa. surreal, Total, gente. Que é total. isso? Agora, por que eu vou deixar de viver a minha vida? Eu vou deixar de viver o que eu gosto? Porque as pessoas não permitem, porque a igreja culpa, porque... isso não é um discurso de Deus. Não. Não é. Não, É porque da é o que a gente já igreja. falou no começo, É né? do Se eu acho que padre. Jesus veio e não veio com essa linguagem, da onde veio Ele essa veio com a linguagem? linguagem Dos do amor. homens. Sim. E olha que ironia E não do do- destino, né? Sim. Que nesse momento que eu ficava com esses questionamentos, eu não imaginava que ia conhecer um padre. Padre. Cara, que Não é o universo, não Eu vim te conspira? trazer a Eu não salvação. Eu não sei quem trouxe a Eu salvação vim te- aqui, porque eu não sei quem os libertou quem. Mas não é verdade? Não é ironia? Ah, eu do acho que Ou os foram dois ambos. precisavam da libertação. Eu acho que foi ambos. Foi, a conexão. Que eu falei do universo. Eu Os acho, dois precisavam eu acho que desse foi momento. ambos, Quando você assim. quer ser você feliz, seja você. E aí tudo conspira a favor. Eu penso assim. Sim. Isso eu digo com a boca cheia, é incrível. Inclusive, mas você tem que ser verdadeiro. Agora, falsidade, hipocrisia, mentira. Dizer que você não tem desejo, atração, que você se nega aquilo. Então, não, eu sou homossexual, mas eu não vou praticar o ato, porque Deus não vai ficar feliz com isso. Você acha que Deus tá feliz de você estar fazendo o que você tá fazendo com Exatamente. você Não, mesmo? pensa uma coisa. Que Deus carrasco seria. Que pai que fala assim, eu te apresento o vale dos prazeres. Mas você não pode entrar. Mas você não... Ó, tá vendo esse prato delicioso aqui? Você nem toque, né? Não experimenta essa fruta aqui, porque é só pra você olhar e não... Que Deus é Não esse? é assim, né? Eu acho também que não é assim, não. Rogério, como que foi a sua infância com a música? Que a sua mãe é pianista, professora de piano. Sim. A minha infância com a música, eu me conheço por gente no piano. É incrível, é muito visceral, assim. Porque minha mãe se formou em piano comigo na barriga dela. Então ela tá naquele auge de estudar para se formatura, a profissão dela ia ser professora de piano. Então quando eu conheci por gente, minha mãe dando aula em casa. Minha mãe dava aula num conservatório, lá em Sorocaba, e também particulares em casa. Então era o dia todo ouvindo minha mãe tocar piano. Então eu não me conheço diferente. A vida inteira. Eu comecei a tocar com 3 aninhos. Tenho registros, meu pai... comecei a compor com 3 aninhos, sem saber nem falar direito ainda, mas já tocava. E eu fui muito musicalizado, né? Sem querer. Uhum. Né? E quando que você viu assim, eu vou viver da música? Eu quero isso pra mim. Com 15 anos, eu tava tocando em casamento,
Eu ia nos casamentos, queria sentar perto do órgão eletrônico para ver como é que tocava aquilo. Aí eu falava, mãe, eu quero tocar. Minha mãe foi pedir pro padre se não podia tocar no casamento. Aí ele mandou falar com o Ministério da Música. Aí tinha aquela... Sempre tem, né? Aquela burocracia toda, não. Aquela disputa. E aquela vaidade, né? Sim. Aqui já tem donos, na igreja tem um monte de dono. Aí não conseguia entrar, eu sonhava com aquilo. Mas com 16 anos, eu comecei a tocar, me destacar como tecladista, organista, pianista, e aí comecei a ser convidado para tocar em eventos, casamento. Meu pai teve que me me emancipar, para poder viajar, na profissão. essas coisas. Então, eu fui tocar no Réveillon, eu tinha 16 anos. Caramba! No Hotel Fazenda. Aí meu pai teve que estar junto. E aí você já ganhou um cachê, isso tudo já era pago mesmo, você já ganhava um dinheirinho com aí, isso. Aí com 18, 19 anos já fazia. Eu gravei meu primeiro CD com 23 anos para 24. Mas antes eu tinha feito shows em Sorocaba, no teatro, shows beneficentes. Então sempre fui... mas fui estudar música mais para frente. Eu com 18 anos entrei para fazer administração de empresas. Então eu me formei administrador, porque eu não queria fazer faculdade de música clássica, eu queria tocar popular, que é o que mais gostava. E não existia na época curso superior de música popular. Então eu optei por administração e por quê? Montei uma escola de música. E isso que eu ia perguntar agora, como que veio o O conservatório? meu pai como também surgiu? Meu pai sempre foi do comércio, empreendedor, empresário. E ele montou uma loja de instrumentos musicais, onde ele era o afinador técnico de pianos. E se inspirou pela profissão da minha mãe, né, de professora de piano, o talento do filho, e ele foi e montou uma loja e tal. E aí eu tinha, além de ter minha mãe dando aula o dia todo em casa, eu tinha uma loja com 20 pianos, teclados, guitarra, violão, bateria, uma loja grande que tinha. Então eu convivi nesse ambiente. Eu falei, vou fazer administração para tocar um negócio do meu pai. E é música, né? Eu não estava lidando, sei lá, com uma farmácia, com um supermercado. Era uma coisa que você já entendia e já gostava de ficar ali. E ali meu pai falou assim, vamos criar um curso de música junto, para pôr aqueles cursos de órgão eletrônico, na época existia de teclado e tal. E aí eu me interessei pela parte de curso e fui ali. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu conheci a Renata com 18 anos. Vocês se casaram com que idade? Ela tinha 20, eu tinha 20. Ela tinha 20, E eu tinha 25, 26. Novo também. 5 anos de diferença. Eles se conheceram 14 anos, né? Começaram a namorar. Ela tinha 14, eu tinha 14 Mas vocês anos. tiveram 29 anos de relacionamento no total, né? No total, 29. Sim. 23 só de casamento. Mais 5 de namoro. Como é que foi conviver com uma pessoa tão iluminada, assim, igual a Renata? Uma bênção, né? Porque ela é uma pessoa incrível. Sempre foi assim? Ela sempre teve essa visão de vida? Não, Renata, assim, nós não conhecemos crianças, né? Eu, 18, 19 anos, ela 14, 15. Então a gente foi crescendo juntos. E ela era evangélica, da presbiteriana, e eu católico. Por 5 anos de namoro, a gente frequentava assim, um domingo eu ia ao culto, outro domingo ela vinha à missa. Então a gente tinha essa coisa. Mas a gente amadureceu juntos. E nós temos muita semelhança assim de jeito, gosto, a música. Enfim, foi um casamento perfeito. No sentido de afinidade, de amizade, de companheirismo, cumplicidade. Passamos muita coisa juntos, construímos o conservatório juntos, projetos juntos, nossos filhos, era nosso sonho. Perdemos um filho juntos, né? Nós tivemos 3 filhos, a Lara, hoje com 21, fazendo medicina já, o Enzo com 16, no 2º ano do ensino médio, e entre eles a Laís, que estaria hoje com 18 anos. Nasceu e faleceu. Sabíamos desse episódio que poderia a gestação seria comprometida, até foi nos dado amparo legal para fazer o aborto, para não chegar a nascer, mas nós optamos por vivenciar isso juntos. E foi começou ali, eu acho, a nossa cumplicidade, sabe? Novinhos de casado e tal, e querendo muito filho, e aquilo foi, um ajudou o outro a superar os 8 meses de gestação, frustrada no final. Nossa, isso né? deve ser muito foi demais. A gente amadureceu muito, a Renata amadureceu muito com isso, né? Então a gente vem dali. E fora isso, uma pessoa iluminada, uma pessoa que só me ajudou e me apoiou até no momento que eu precisei deixá-la para assumir a vida com o Sérgio. Sim, ela foi admirável. Eu acho que ela é a principal amiga. Nossa. É engraçado que até desde o início, quando
ela soube de tudo, que ela que percebeu esse relacionamento, e ela que falou assim, você tá apaixonado pelo Sérgio. Tudo. Você como conhece, né? Como conhece, então não Rogério. tem como, né? Viver tantos anos juntos. E nos momentos difíceis, a gente às vezes discutia alguma coisa, ela via que a gente tava meio... discutindo alguma coisa, ela vinha, sentava no meio e falava assim, não pode ser assim, Rogério, Sérgio é desse jeito, o Rogério é assim, ou o Sérgio tem que ser assim, tem que ser mais tranquilo. Então, desde o início até hoje, ela tá sempre conosco, nos ajudando, Legal. nos apoiando. Até semana retrasada, né, ela perguntou, quando vocês vão casar? Né? Olha, então, assim, eu quero entrar com as alianças. Então, ela sempre foi muito presente na nossa vida. Ela Não podia que não- ser... de ter tudo, ela fala assim, não quero Sim, ela não. estar com vocês, Ela vocês têm a vida de poderia, vocês. Não, ela tá sempre nos apoiando, nos ajudando. Ela é presente, muito né? Não que presente. tenha sido fácil para ela. Sim. né? Não. Ela lidou com isso com muita sabedoria, mas não foi fácil. Eu acho que ela Ainda conseguiu hoje- ver o lado bom disso, apesar de ter o lado difícil também pra Ela ela. conseguiu deixar o amor falar mais alto. Ela me ama, ela queria ver minha felicidade, ela viu que eu tava vivendo um dilema, um drama emocional muito forte pra mim, porque mais difícil do que se assumir pros outros é você se assumir pra Pra você você. mesmo. É o mais difícil. E eu não me via gay. Eu fui criado nesse mundo hétero. Eu queria ter família, eu sempre gostei de família, esposa, filhos. Então eu vivi uma vida, um casamento maravilhoso, assim. Nossa, sua E cabeça deve ter dado um... deu porque assim, não que eu não tivesse o desejo, mas esse desejo eu tinha desde que eu me conheço por adolescente. Sim. Mas era uma Mas coisa muito permitia, né? guardada. Eu não me permitia, não admitia pra mim que aquilo era que eu pudesse ser gay, homossexual, Você, não. você colocava na sua cabeça como se fosse um fetiche, por exemplo? É uma curiosidade. Uma curiosidade, um é, fetiche. Uma curiosidade. Na minha cabeça, eu falava assim, todo homem deve ter essa curiosidade que tinha de mim. Entendi. Então, às vezes, eu me pegava ali, assistindo um filminho e Uhum. tal. Mas assim... Mas a você minha- se culpava depois de assistir um filme, no por começo, exemplo? não, mas eu me culpava depois de anos de casado, de aquilo poder estar tomando um certo tamanho dentro de mim, eu me culpava por não ter coragem de contar pra Renata ou mentir pra ela. Tanto que eu nunca traí a minha esposa. Nunca, né? Desde que nós nos casamos, quando nós namoramos 5, 6 anos, teve umas vezes que eu acabei na faculdade ficando com a mulher, eu contei pra ela virou até piada. Então ela fala que é traição porque eu namorava. Sim. Mas ela sabe que não, mas era uma coisa muito do começo, eu entrando na faculdade, de ficar com uma menina ou outra. E depois que nós nos casamos, eu nunca precisei, porque ela me preenchia, me completava e eu a desejava normalmente, e ela também. Tínhamos uma vida sexualmente tranquila, Ativa, normal. plena, mas me faltava esse outro lado, mas eu não me permitia, então eu achava que aquilo era curiosidade. E só da metade do casamento, depois dos anos pra frente, que eu fui tendo mais Liberdade com ela, de poder demonstrar que eu também tinha, mas eu dividia com ela, compartilhava com ela essa curiosidade. Aí a gente juntos às vezes comentava de um cara bonito na academia, nós dois gostávamos de treinar sempre a vida, né, toda. Então é um negócio assim. E essa minha intimidade com ela, minha liberdade com ela, me possibilitou chegar e falar, eu tô confuso, né? E Sei ela- lá, não sei o que eu tô sentindo. e ela falou, olha, foi ela que falou, né? Vocês já sabem, eu contei pro Brasil inteiro. Mas eu tava no conflito e ela falou assim, você está apaixonado pelo seu amigo. Pegou na minha mão assim, numa mesa do restaurante, ela falou, você está apaixonado pelo seu amigo? Eu falei, que isso? Gente, ficou apaixonado. Talvez a curiosidade, muito envolvimento profissional, muita amizade, um amor de amigo. Ela E a falou, não gente é amor de ficou amigo. vivendo quase um ano Nós juntos, viajamos assim, muito viajando juntos. muito, Você sabe né? que eu assisti na sua entrevista e quando você falou disso, de eu tava num conflito, eu até dei um pause, eu fiquei pensando, eu falei, gente, você imagina a cabeça desse homem, como é que não tava nessa fase? Porque casado, Só com não 2 queria porque eu filhos, tinha ela comigo. ao seu lado, tipo, uma pessoa que Sim. tá mexendo com você, mas que você não entende como que tá Exatamente, mexendo. Então, amigo, a gente já vai falar disso. A gente falou aqui de fetiche, eu quero perguntar uma coisa pra você. Você é muito bonito, vocês dois, mas você é muito bonito. E tem gente que tem fetiche com padre. Vamos ser bem sinceros aqui. Vamos ser sinceros aqui. Tanto homem como mulher. Como mulher. Você sentia isso quando você era padre? Sim, tinha gente bastante, que você tinha, falava, eita, tinha. na missa aqui, sentando na frente, mas pra outra O coisa. Rogério acho que pode até falar mais do que isso, porque o Rogério nesses 2 últimos anos, antes de tudo acontecer, ele conviveu comigo 1 ano e meio viajando comigo. E ele tinha um pouco acesso via as mensagens que eu recebia no Instagram. Você recebia muita mensagem? Muita mensagem. Mas de homem ou de mulher? e de mulher.
mais de homem. Eu vou confessar E que o posso falar, fetiche assim, no que meio era- feminino, eu vejo que tem muita mulher Não, que fala de é as padre. duas. Até o Rogério brincava que Ô, ele Sérgio, tem a teve missa. mulheres que se apaixonaram por ele, paixão platônica. Platônica. Eu vou mostrar pra eles, essa pessoa é apaixonada por você. E eu falo, imagina. É amiga, É, paroquiana. Mas tá na cara que é Tá apaixonada. apaixonado. Quem tá de Tinha fora muitos. percebe. Percebe, sim. E o Sérgio tem uma característica muito ingênua. Ele tem uma característica de ser ingênuo. Só de assim. fazer muita amizade fácil. Ele- Eu Você chego, parece eu uma vejo pessoa uma muito pessoa. doce. Ele Eu vejo a se pessoa a envolve primeira fácil. vez, eu já tô conversando, já tô me convidando pra ir pra casa, mas assim, já convidando. Até é engraçado, nós fomos pra aí o ano passado, deu um tempo. Tinha uma pessoa falando, nossa, que vontade de ser amiga daquela pessoa. Nunca vi a pessoa na frente, né? Que vontade de ser amigo. Então, assim, é meu isso, de fazer amizade fácil, de conversar. Ele é muito carismático. Só que isso e- traz também consequências. As pessoas acabam não enxergando isso como uma pessoa dócil gente que quer que fazer confunde, amizade, né? acaba confundindo. Tem mulheres que às vezes se apaixonam, sabe que não vai ter sexo, sabe que é gay. Dá pra perceber que ele era gay, eu acho, mesmo sendo padre. Mas as pessoas não perguntavam, porque era padre. Sim, tem você aquela tem coisa, aquela... Não, é falar isso com sagrado. padre. E a outra é sagrado, não faz, imagina. Não que o Sérgio tenha trejeitos femininos, ele não é afeminado, não tem nada disso, mas às vezes você percebe, sei lá, existe alguma coisa no ar que se identifica. Mas as mulheres até sabiam, mas algumas... eu acho que eles queriam a presença a deles, presença, Às vezes aquilo que não tinha, às vezes, do esposo em É, casa, tinha com encontrava, você. falava assim, nossa, com você. E eu sempre falei assim, oi, bonita. Eu sempre chamava as pessoas de bonita e bonita. Né, em qualquer lugar, né? Era assim. E sempre falava assim, nossa, como você tá linda. Olha, você mexeu no cabelo e eu sou muito Às visual. vezes ele olhava Fala pra assim, elogiar a roupa e é. a mulher tomava o colégio pra E não ela. tem isso. Falando, nossa, olha, você tá bonita hoje, olha como você... Pronto. O marido não É o fala isso pra suficiente, ela. não. Então. Né? E tinha isso quando como eu viajava muito, fazia shows, né? Então, quando eu fazia um show numa cidade, quando eu chegava em casa, abria o Instagram, o Facebook, um monte de mensagens. Mas não com as tinha mensagens positivas, obrigado, aquilo que você me falou me tocou, mas tinha outro lado. Nossa, você é lindo, você é um gato, queria sair com você. Mas então, isso que eu ia perguntar, você já E chegou a de receber umas mensagens mais pesadas? Sim, muitas Nudes. fotos, nudes. O Rogério acabou vendo algumas coisas no Eu final, tive que né? organizar um pouco Acesso. a vida dele, porque quando eu Precisou. conheci... Não, é verdade. Eu falei assim, sim. Sérgio, com um amigo ainda, eu falei, essas pessoas você não pode ter... Bloqueia essas pessoas. Não tem que ter é. essa pessoa no seu convívio, até porque isso é uma coisa que pode ser perigoso pra você. Você tem uma figura. Aí comecei a limpar um pouco Sim, o Instagram sim. dele. E Separar o joio do trigo. Sim, Isso, até exatamente. como amigo, eu falei, não é mulheres ou homens, inclusive algumas pessoas que são próximas de paróquia e tal. Eu falei, que isso? A pessoa não tem noção do que ela tá fazendo? Tem, mas vai Vai usando. tentar, né? Aí que eu vi a ingenuidade, entendeu? Foi quando eu comecei a alertá-lo, E hoje nós temos, bom, com o Renato já era assim. O meu celular, eu abro o Instagram dele, ele abre o meu, o Facebook, nós temos, não tem senha, Não tem não tem segredo. segredo. Eu Não tem. acho que o segredo mesmo, pode ser gente que é contra, não tem sua opinião, mas tem amigos que falam assim, nunca que o celular é uma coisa individual, senha é uma coisa... Eu não acho que deve ser assim. No casal, quando o casal tá afinado mesmo, é isso que eles querem, estar juntos para sempre. Então, não tem que ter segredo. Então, a pessoa manda mensagem pra ele, eu na hora vejo aqui. Manda mensagem pra mim, ele vê na hora lá. E já fica todo mundo sabendo disso. Fica a dica. Cuidado com o nudes que você Fica tá a dica mandando. que agora. Às vezes eu vejo o nudes primeiro que ele. E às vezes ele vê o nudes que mandou a mim antes. E a gente dá risada. Fala, Mas nesse tempo tinha muito isso. E o Rogério achava o máximo que a gente, às vezes, as pessoas. E as velhinhas, vamos dizer assim, vinha umas velhinhas show, senhadas. elas já chegavam. Nossa, como você tá. Nossa, padre, né? E Você passava a mão na padre, barriga. uma bênção, padre. Exatamente. Era aquela coisa de tocar e passar a mão. Eu falei, ela tá tirando casquinha sua. Eu falei, não, tadinha. E era assim, e realmente você via que a pessoa tava. Então Tava tem ali, muito né? esse fetiche. Eu digo assim, tudo que é proibido. Tem o fetiche, né? Ah, eu não posso tocar, é ali que eu quero Tanto que agora testar. acabou isso, né? Hoje, Não tem mais isso. Tá bom, nós estamos sumidos, estamos casados. Sim, É, sim. mas eu falo assim, a eu tempo acho de que padre eu tinha tô sendo muito muito sincera, eu isso. acho que realmente a figura da batina ali Sim. dá uma mexida, a pessoa fala, O que tem debaixo, o que tem da, debaixo batina, da batina? Né? Será que Tem usa muito cueca? esse... Pode usar cueca? Usa, né? Lógico, Óbvio. calça, embaixo da batina tem a calça também, né? Mas eu Não é falo só a assim, cueca. mas tem muito esse do fetiche. Então eu recebo muito mensagens. E tinha uma das mensagens que eu recebia bastante, né? O Rogério ficou assustado, de homens casados.
Porque assim, eu sou padre, não vou contar pra ninguém, e ele também não pode contar pra ninguém. Tipo assim, ele é casado, então são dois discretos, vamos dizer assim. Eu falo assim, você é discreto, né? Essas você pessoas pode... eu abomino. Essas pessoas não dá. Então tinha muito eu isso. Eu não suporto essa mentira, sabe? Essa Sabe aquela coisa... Tá enganando a esposa. Tá corrompendo, entre aspas, o padre. Muito mensagens assim. Isso é revoltante. Porque aquela coisa, o padre então não vai poder falar e se expor, então é segredo. E eu também, eu sou casado, tenho filhos, tenho uma família, também não posso ter alguém que vai me expor. Então recebia muitas mensagens disso. Até em confissão. Às vezes vinha para confessar, né? Eu achava muito engraçado, eu falava assim, padre, um dos meus pecados é que eu sou apaixonada pelo senhor. Na cara do... Eu falei assim, mais algum pecado? Próximo. E já cortava na hora. Mas tinha isso também. Mesmo durante a confissão, as pessoas iam lá pra falar. É muito engraçado. Você, antes de se relacionar com o Rogério, era virgem? Não. Não? Não. Eu fui virgem antes de entrar pro seminário. Eu fui conhecer a sexualidade depois que eu entrei na igreja. Depois que você entrou na igreja. Isso. A igreja lhe apresentou o sexo. Os superiores. Entendi. Entendeu? Eu falo assim, eu acabei conhecendo a sexualidade. Esses mesmos que pregam que é um absurdo. Que é um absurdo. E que é pecado mortal. Então, eu acabei conhecendo... Porque pra mim, quando eu nem namorei antes de entrar pro seminário, porque aquela coisa assim, eu queria ser padre dentro da igreja, aquela santidade e tudo mais. Então, assim, eu me guardei. Sim. Né? Você reprimiu ali eu vivia isso. Ali eu vivia tipo assim, eu era o anjo, não tinha sexo, né? Então entendi. Era aquela coisa. E foi depois que eu entrei pro seminário que eu descobri o sexo, realmente. Então, quanto tempo? Posso perguntar? Não precisa entrar. Não, sim, você entrou pro seminário. Quanto tempo levou pra você conhecer o sexo? Demorou? Não, foi uns 2 anos. Depois de seminarista? Isso, uns 2 anos. Porque eu não me permitia ainda. Mas foi por depois. isso? Sim. Porque se não, você podia ter conhecido já logo no início. Já seria apresentado logo. Isso acontece É. com todos que entram praticamente. Eu creio. Entendeu? Então eu falo assim, é aquilo que eu não imaginava e acabei conhecendo dentro da igreja. Entendi. Vocês dois se conheceram através de uma live. Isso. Né? E eu acho que a música aproximou muito vocês, que vocês passaram a viajar juntos, a trabalhar juntos, ter uma parceria mesmo de trabalho. Conforme essa parceria foi crescendo, o que mais que vocês se identificaram? Assim, putz, eu gosto disso, ele também gosta. Teve mais coisas que vocês se identificaram? Então, o Sérgio tinha a vontade de conhecer o mundo aqui fora, ele tinha vontade de trabalhar com arte, né? Como hoje ele trabalha, ele produz, ele está em contato, ele canta comigo e tal. Mas eu não tinha o que me levou a ficar com o Sérgio foi a minha paixão mesmo. Eu me envolvi emocionalmente com ele, né? Então eu abri mão do meu casamento, que eu era muito feliz, realizado, nunca havia feito planos de deixar, não me imaginava divorciado, separado. Não, nunca. Tanto que meus filhos, quando eu contei, falaram assim, a última coisa que eu nunca imaginava que vocês iam se separar. Mas veja como a paixão, o amor é uma coisa muito forte. Então eu conheci o Sérgio e me apaixonei. Agora, e foi mesmo assim, algo muito incomum da gente. Né? Ele começou a contar da vida dele, que gostava de circo, brincava de circo. Eu também fazia isso, brincava de circo. Durante o nosso ano de amizade, a gente foi se conhecendo. Se conhecendo, ele falando da vida dele, da minha. Então, assim, muitas coisas da infância que ele viveu, eu também vivi. As músicas, de repente, eu colocava no carro para ouvir. Nossa, eu amo essa música, a mesma coisa. Você conhece essa música? Conheço. Então, muitas coisas nos faziam aumentando assim, a conexão de vocês, né? Isso. É muito interessante, né? Os gostos. Então, a atração, tudo foi atraindo um ao outro. Não é só uma coisa que atrai, né? É um conjunto de coisas. E foi interessante. Ele não deixaria a igreja. Eu não deixaria um casamento. Se fosse não fosse algo. Exatamente. Entendeu? Porque tem gente que eu acho que olha a história de vocês e acha assim, foi um amor à primeira vista. E não foi uma coisa que foi difícil pra vocês dois. Assim. Cada um tinha uma estrutura, né? O Rogério, até assumir, também assim, eu comecei, depois de um tempo, comecei a sentir algo pelo Rogério, porque a gente ficou com uma afinidade muito grande. Era aquela, só do olhar um pro outro, já sabia o que eu tava pensando. E aí, de repente, comecei a sentir algo pelo Rogério e eu me cobrava assim, eu sou padre. O Rogério nunca tinha falado da sexualidade, mesmo durante um ano, ele já sabia que eu gostava, que eu já tinha falado pra ele, até que chegou um dia, a própria filha dele, né, a Lara, falou assim, pai, o Sérgio é gay?
Né? Ele falou, mas como você sabe? Ele falou, porque ele já falou pra mim. Então ele já tinha contado que A Lara eu já sabia desde os talvez. 9 anos. Eu contei pra ele que eu já sabia da minha sexualidade. Né? E fui falando algumas coisas pra ele. Mas o Rogério, em termos da sexualidade, ele nunca tinha comentado nada que ele gostava, que ele curtia. Então, Até porque eu não vivia isso. ele não vivia, então, a porque vida não- dele não tinha era isso. escondido. É o que a né? gente falou aqui. Tinha coisas que na sua cabeça eram fetiche. Pronto. Exatamente. Acabou, Então, ele não nunca é? tinha comentado sobre isso. E eu comecei a me apaixonar por ele, só que eu comecei a me culpar. Opa, eu não posso deixar esse sentimento aflorar, porque assim, eu conheço toda a família, nem a Renata, os filhos, sempre estavam na minha casa, eles vinham me visitar lá no distrito, a gente tinha uma amizade, eu ia na casa deles, eu falei, opa, é casado, tem uma família, eu sou padre, imagina, eu vou destruir um casamento? Sim. Nunca. E nunca imaginava isso do Rogério. Nós éramos como irmãos. Eu falei, não, eu sou o irmão dele, não posso passar além disso. Teve algum momento que vocês dois pensou em se distanciar pra bloquear esse sentimento ou pra não atrapalhar a vida um do outro? Você chegou a pensar nisso ou você? Tipo, não vou parar, vou cortar o contato. Depois que a gente já se abriu, que eu contei pra ele que eu tava apaixonado por ele também, a gente viveu um drama assim, porque eu não sabia se eu falei, depois que já tinha aberto tudo, a minha esposa já sabia, até então só minha esposa, né? E eu falei assim, não sei se vai dar certo, não vou arriscar meu casamento, e você vai largar... Vai deixar a igreja? Será que eu vou ter... Quando vivemos o conflito, eu cheguei a falar, não, nós vamos ter que parar, mas eu comecei a entrar em depressão, comecei a ficar chorando pelos cantos, e foi quando a Renata falou assim, viu, não dá, você não vai negar uma coisa que você tá sentindo. Foi quando ela falou assim, melhor, eu falei, então nós vamos nos separar, porque eu não quero que ninguém fique achando que já tava começando um comentário, porque era foto do meu brother, meu amigo, meu irmão, te amo. E parece que quando a gente gente se assumiu, a gente A queria gente mostrar conseguia pra todo mundo. transmitir, E ao mesmo tempo a conseguia. gente não podia mostrar, porque eu tava dentro da Ele igreja, ainda era tava. padre, eu né? falei, eu preciso deixar a A igreja, igreja me primeiro. programar pra deixar a igreja. E o Rogério tava saindo de um casamento. Aí eu falei assim, não, dependendo da decisão dele, eu não queria nunca ser... carregar uma culpa de que eu tirei ele da igreja, da coisa dele. Embora depois eu vinha saber como que é o sufoco que é lá dentro, né? E aí eu falei assim, agora eu vou deixar o meu casamento porque eu não consigo viver assim. A Renata sabe, eu quero... Já que, na verdade, eu não me assumi gay, eu me assumi apaixonado pelo Sérgio. Sim. Por consequência, então eu sou gay, pronto, então eu sou gay, então todo mundo saiba que eu sou gay. Assim, Sou sem rótulos, bi, né? sexual, sou gay, sei lá o rótulo que querem dar pra mim. Né? Sou eu, Rogério, pronto. Me apaixonei pelo Sérgio, desejo o Sérgio, e aí eu me permiti saber que o que eu sentia, o que podia ser fetiche, que era curiosidade, era um fato Era um meu, fato faz parte de seu mim, mesmo. pronto. E não destruiu nada que eu sentia pela Renata, ou que eu sinto por mulher, nada. É uma coisa que eu sinto pelo Sérgio. Então, quando eu realmente assumi o meu amor por ele, minha paixão por ele, e eu que queria viver com ele, veio por tabela a minha sexualidade aberta para todo mundo, e me encorajei de falar, e acho que até é importante, estou aqui, já nem sei quantas vezes eu já falei, de entrevista sobre isso, nós demos sobre isso, que sirva de exemplo para as pessoas terem coragem de se serem assumir. felizes, porque a pior coisa é viver a hipocrisia, a falsidade e a mentira. Ele como padre, ele podia continuar como padre, eu casado, e podíamos Sim. estar juntos até hoje, viajando como artista e padre, piano e voz. Eu não consigo fazer isso, embora Vivendo uma muitos mentira. fazem isso. Então fala assim, e outra, é tão gostoso depois que a gente realmente se assumiu e o Rogério deixou o casamento, eu deixei a igreja, é tão gostoso você ser você mesmo, não precisar se esconder. Acho né? que vocês tiraram um peso, né? É um peso, Olha que porque... gostoso eu poder chegar aqui e falar. Gente, nós estamos Nós somos juntos. Que rótulo que é dar pra mim? Eu sou gay, sou bissexual. É o nome que você quiser. É o nome que você quiser. Não O é importante é que nós você. estamos felizes e sendo nós mesmos, né? Não Sem tenho nada, rótulos não devo nada nenhum pra e ninguém. sem medo de falar para as pessoas a nossa vida. Porque eu falo, até então, E poder você é uma chegar coisa aqui, e você né? fica assim, será que alguém vai falar alguma coisa? Será que estão vendo? Então, Não, e outra. é Eu difícil. lembro assim, quando a gente ia viajar pra tocar, né? Chegava no hotel, chegava aqui em São Paulo pra tocar. É um quarto. Tem quarto com cama de solteiro? Mas constrangido. Como é aquela coisa? Que vergonha. Sérgio, não vou falar que vou ficar no seu quarto. Que vergonha. Vão achar o que de mim? Vão achar nada. Hoje eu chego e falo assim, cama de casal. Né? Somos de diferente. casal. Grudadinho. Somos A partir do momento que casal. você se assume, você não tem que ter medo do que as pessoas vão dizer. Não. O importante é você estar bem consigo, mais uma vez. As pessoas que estão em sua volta, que é o seu pai, sua mãe, os seus irmãos, sua família, os filhos.
te aceitaram, estar junto com você, o restante, né? O que vier, eu falo assim, podem falar bem ou falem mal, o importante é que nós estamos bem. Sim, sim. Né? Então, acho que isso é o mais importante de tudo. Então, que as pessoas que estão ali nos ouvindo hoje, e o Rogério e eu recebemos tantas mensagens das pessoas que ainda não se assumiram, falam, como vocês fizeram para se assumir? Vale a pena falar isso. Você perguntou dele, né? Das o Rogério também recebeu muitas. Hoje, depois que a gente foi no Super Pop, na Veja, saiu no Globo, em todo lugar, essa história nossa, muitas mensagens assim, Rogério, vivo a mesma situação que você, sou casado, não tenho coragem de enfrentar minha esposa, meus filhos. Que conselho você me dá? Muitas pessoas. E muitos padres. Muitos padres também mandam mensagem para mim perguntando. Ponha muitos padres. Que mandam Eu vi mensagens. nos comentários dos vídeos de vocês, da entrevista, eu fui ler os comentários. Muito comentário de gente. Um dia eu vou ter essa coragem, eu sou casado, eu sou evangélico, minha família não permite, meus pais não permitem. Gente infeliz. Mas muita gente. Bom, eu não sei se vocês já viram os Não. comentários, mas é muito Eu nem consigo comentário. acompanhar todos. Mas veja, É não dá cara. dó. Dá. Por Tem isso que eu muitas falo, pessoas. gente, vamos viver feliz. E outra, como que foi essa testemunha? Como que foi pra você ter a coragem? Não pensa duas vezes, vai e faz. Faz, né? Pronto, sai um peso das Depois costas. você vê a a consequência do consequência. processo. Você vai todo. trabalhar. É uma segunda etapa. Que bom né? você poder Mas ser se você tem mesmo. coragem de chegar, como eu falei no hotel, falar somos um casal, saímos daqui como casal, não fico andando de mãos dadas com ele, não precisa disso. Nunca ninguém vai me ver dando beijo nele na rua, não que eu seja contra. Acho que é importante as pessoas quebrarem os tabus, é importante ter beijo gay na novela, é importante ter pessoas andando de mãos dadas. Quando eu venho aqui a São Paulo com ele, e na Paulista, andando de mão gente dada, anda de mão dada, tá todo tudo. mundo assim. Agora, eu não preciso entrar num lugar onde não tem ninguém, assim, as pessoas não estão preparadas para ficar tentando... Não, vão ter que aceitar e vai É a ter mesma que... coisa que a gente não aceitaria um casal hétero se agarrando num precisa. restaurante, se beijando. Eu Então, concordo sempre plenamente. vai constrangir algumas Tem- pessoas, então eu não preciso fazer isso. Sim. Eu acho Mas que a liberdade de saberem que eu sou um casal, sim, não tem problema, entendeu? Então isso não tem, e nunca, olha, vou dar um testemunho, nós vamos dar aqui, nunca sofremos nenhum tipo de discriminação, Não, nunca preconceito. tivemos Até hoje, isso. graças a Deus. Não quero dizer que as pessoas não possam comentar, pode, mas eu nunca, pra mim não. Porque eu acho que a gente tem que se fazer, dar o respeito para ser respeitado. Eu não estou invadindo o espaço de ninguém. Tem pessoas que são assim, cabeças fechadas, que têm pensamento que é bíblico. Eu não vou interferir. Respeito. Como eu quero respeito, tem que respeitar. Então eu não vou entrar ali em debate de Deus fez o homem e a mulher. Fazer a pessoa mudar de ideia. Não, deixa e tal, ela, né? então eu vou respeitar. Agora, Tem as suas não vou escolhas. mentir para ela que somos um casal. Se ela se vai incomodada, achar que são dois demônios, então ela precisa se retirar, porque eu não vou me retirar. Mas eu não preciso ficar abraçando, beijando. Na vida íntima com ele, eu tenho em quatro paredes, né? Sim. Então acho que isso é uma coisa bacana. Mas tem que ser feliz, tem que ter coragem. Eu acho que não tem que pode parar ser de assim. pensar no processo assim, o que vão pensar de mim. Resolva primeiro o que eu penso sobre mim, O padre o que eu Fábio de preciso Mello falou pôr uma pra coisa fora. essa semana Sim. que eu gostei do que o padre Fábio de Mello falou. Ele falou assim, enquanto vocês não forem vocês vão ser o que os outros querem que vocês sejam. Então isso não é a pior coisa, ele fala. A pior coisa. E você nunca não vai ser agradar todo mundo. Não tem Nem como. Jesus conseguiu Não. agradar todo mundo, a gente vai conseguir Então, agradar, gente, pelo amor de Não Deus. tem como. Você falando assim, eu contei pra Renata, ela me ajudou, ela me incentivou, parece que foi tão fácil o processo depois, mas não foi, né? Foi emocionante. Depois da conversa, assim, eu foi digo. Pra Renata, Pra vocês dois, eu acho, assim, como é que foi esse processo? Não foi uma assim, Renata. Tanto que era assim, eu comecei, nós vínhamos, enquanto casados, e muito enamorados, eu comecei a mostrar para ela que eu tinha uns fetiches, uns desejos, e ela nunca teve problema com isso. Né? Então, chegamos a, por exemplo, assistir um filme juntos, onde tinha cenas gays, por exemplo. Nunca ela se incomodou com isso, e aquilo, pelo contrário, despertava até mais interesse entre a gente, pimentava um pouquinho a relação. Então nós tivemos uma vida sexual plena. Às vezes o Sérgio fala assim, não precisa ficar falando isso da pessoa que você quer se autoafirmar. Não é autoafirmação. É para explicar para as pessoas que minha sexualidade existia. Podia não ser completa. E não era. Sim. Hoje eu vejo isso. Mas na época eu não me percebia assim. Eu achava que era uma coisa quietinha lá e não vou me abrir para isso. Eu me fechei para esse lado, que hoje eu falo abertamente porque eu me abri e estou vivendo. Hoje você tem interesse em ter um relacionamento com mulher? Eu não tenho interesse em ter relacionamento com ninguém, eu tenho interesse em ter relacionamento com dele, o Sérgio. né? É ele. Agora, ele é homem. Então, lógico que eu me permiti sentir desejo por homem, assumir que eu tenho desejo e não tem problema com isso. Né? Agora, se amanhã
porventura não esteja com ele, eu vou procurar o quê? Um homem, mulher, não sei, eu vou querer viver minha vida como tem que ser, sem medo, sem ter que ser o que as pessoas querem que eu seja. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Bom, acredito que como eu já vivi metade da minha vida no mundo heterossexual, hoje eu quero viver o mundo homossexual. Vai assim. Melhor assim. Para equilibrar. Mas o que eu ia dizer da Renata, né? Foi um processo. Então não foi assim. Por exemplo, uma cena do processo. Fomos assistir ao filme do Freddie Mercury. E aquele drama dele ser casado, viver a sua dificuldade de aceitar a sua homossexualidade. Aquilo nos fez chorar juntos no cinema. E ela percebeu ali que eu estava me identificando de alguma forma. Sim. E eu estava, sem perceber, me abrindo e demonstrando isso para ela. Ainda amando ela e vivendo com ela plenamente. Foi quando ela viu aquele filme lindo e me abraçou e falou assim: você promete que se um dia você viver num drama desse, você não vai se dizer feliz? Eu não quero ver você sofrendo. Eu não quero. Eu não fiquei, por que ela tá falando isso, meu Deus do céu? Será que ela tá achando alguma coisa? Mas ela percebeu que eu tava chorando ali, sim, né? Então, e eu já conhecia o Sérgio, éramos amigos, né? Então, depois veio o filme do Elton John, a mesma coisa. Então, acho que foi tudo um processo. E nunca houve resistência por conta dela de eu me abrir para minha sexualidade. O que foi difícil para ela foi me perder. Sim. Então, acho que por um processo, por um período desse processo, ela chegou a pensar assim: meu marido pode ter desejo também por homem, qual o problema? Se ele for bissexual, eu não tenho problema com ele, mas eu não quero perdê-lo, eu amo ele me ama. Acho que o difícil foi você se apaixonar por outra pessoa, né? E aí que ela mostrou mais ainda o quanto ela me amava, porque ela conseguiu ver o meu drama, o meu sofrimento, já de ter que me assumir como homossexual ou bissexual, sei lá, e ao mesmo tempo deixá-la para viver uma paixão. Sim. Com uma pessoa que era amigo e que ela adorava. Ela conhecia o Sérgio antes de mim, ela já seguia ele nas redes sociais como cantor. Eu acho que isso é amor incondicional, sim, né? Isso é amor incondicional. E aí foi uma coisa... Nós, na época, chegamos a conversar com um padre, amigo nosso, mais velho. Fomos buscar conselho. Eu, Sérgio e a Renata. O que o padre te aconselhou? Ele falou assim: o que vocês estão vivendo é um amor lindo. Não há pecado nisso. Tire a culpa que a igreja pôs em vocês. Um padre de 70 anos. Ele falou assim: o que vocês estão vivendo é Deus. Deus é amor. E a Renata é um amor mariano, um amor de Maria, incondicional, que entregou o filho. Então, ele falou assim: estou diante de uma cena linda, de Deus aqui. Pecado? Ele falou assim: agora você, Padre Sérgio, está errado diante da instituição que você representa. Uhum. Então você não pode viver uma coisa errada, errado entre aspas. Uhum. Você não pode ter uma vida que a instituição que você serve lhe proíbe. Então, deixa a instituição e vai ser feliz. Deus vai estar com você na tua vida feliz, não na instituição, sendo quem você não é. Porque Deus te deu o Rogério, Deus te deu o amor, Deus te deu a homossexualidade e você vai ser feliz. Agora, quando a Renata chorava, né? E ela entende. Então foi todo um processo que a gente foi buscar ajuda também, né? Crescemos juntos, né? Foi uma coisa que os três foram amadurecendo juntos, sofrendo juntos, entendendo tudo isso juntos. Porque era novidade para vocês três. E foi esse padre maduro, velho, inteligente, sábio, que falou assim: a igreja está lotada de gente que está vivendo esse drama e não tem coragem de ser feliz com vocês e vive mentindo. Vocês estão fazendo uma coisa bonita. Vai lá e vivam a vida de vocês felizes. Orientou, aconselhou, apoiou o Sérgio a ter a coragem de dizer que queria largar o celibato não, o ministério, e eu de deixar o casamento junto com a Renata. E foi um entendimento. Entendi. Então foi muito nesse ponto, ainda a Renata, e eu também, porque eu ainda sinto falta da Renata, sabe? Sim, mas só não sinto mais porque ela... 29 anos, gente. Ela é muito tempo, é uma vida. Hoje, nós acordamos hoje com quem em casa? A Renata. A Renata lá. Ela foi buscar o Enzo, meu filho, que tá em casa esses dias, né? E ela ia levá-lo ao médico. E antes de nós saímos. Ela falou de casa, entra, sobe aqui. Ela subiu lá no quarto, viu o Enzo. Ela entrou, tava com roupa de academia ainda. Falei: nossa, como você vai sair desse jeito com essa roupa de academia no médico? Ela: mas quem é você pra ficar falando? Aí você da risada. Você já não é mais meu marido. Ela aguentou, me abraçou e falou assim: ai, como eu adoro isso. Pode ver, de ver que eu tava preocupado com a roupa que ela tava vestindo.
E aí ela me abraçou, falou assim, ai, que saudade de ouvir isso. Não, olhou o Sérgio, vem aqui, Sérgio. Me abraçou o Sérgio. Então é uma coisa muito natural, muito... Sim. Graças a Deus. Ela colocou uma leveza nisso, né? Eu sou tudo de total, ter duas pessoas maravilhosas do meu lado, né? A Renata e o Sérgio. Cada um vai desenvolver o seu papel no seu tempo. E eu sou abençoado por isso. Por isso que eu falei pra Acho você. que os três são abençoados. Né, por os três. isso. Mas eu fico falando por mim, eu sinto tão assim... de ter um casamento heterossexual tão maravilhoso, uma mulher tão incrível, e hoje tem um homem tão incrível ao meu lado. Tive uma esposa e tenho um marido. Tem um marido. E feliz, graças a Deus, sem problema. Por isso... Tem gente que fala assim, eu tenho o dedo podre. Rogério não tem, não. Rogério tem o dedo maravilhoso, querido. Maravilhoso. E o mais bonito E dois de tudo lindos, isso... hein? E dois lindos, linda. Soube escolher, né? Soube. E o mais gostoso de tudo isso, além de nós dois, a família toda juntas, né? Os Sim. pais do Rogério, os meus pais, os adoram. filhos. A gente é muito família, nós somos muito famílias, né? Sempre tá junto no final de semana e vamos fazer um jantar, vamos preparar e vamos sair juntos, os filhos juntos, os pais. Então é muito gostoso isso, muito bom. Você vê que tá todo mundo alinhado, né? Com exatamente. o mesmo objetivo de ser feliz. Exatamente. Bom. Então isso é muito, muito, muito bom. Que joia. Rogério, você acha que se você tivesse apaixonado por uma mulher, o apoio da Renata teria sido o mesmo? Jamais. A Renata é uma mulher ciumenta. E ela sempre teve ciúme na época da faculdade, eu não podia estudar na casa das meninas, que ela ficava ciumada, controlava. Como eu disse, eu acho que pra Renata, ela não aceitou tudo isso numa boa. Ela aceitou por amor, sem nunca brigar, sem nunca me ofender, sem nunca se sentir enganada, porque ela nunca foi enganada. Foi um processo, como eu disse, que eu fui me abrindo, fui contando, e ela me ajudou a eu me aceitar. Sim. A paixão pelo Sérgio, que não admitia nem que ela estava apaixonada, achava que era uma confusão de sentimentos. Então, como não houve mentira, não houve traição, não houve fingimento, não houve motivo para briga, não houve motivo para discórdia, para raiva, para mágoa. Houve, assim, um lamento por parte dela, também do meu. Eu lamento ter perdido a Renata por um casamento, porque eu amo ela ainda. Hoje eu só me apoio porque ela é minha melhor amiga, né? E eu quero ser o melhor amigo dela. Ainda brinquei pra vocês. Eu jurei no altar que eu ia cuidar de você na alegria, na tristeza, na da doença, e vou cuidar de você até o final da minha vida. Seja você com quem você estiver. Porque ainda quando ela tá com algum problema, ela corre e fala. E nós dois estamos juntos. Né? Então ela me enxerga como um grande amigo aliado. Mas se fosse mulher, com certeza não. Existe agora, a competição por também, que eu né? acho Mulher, isso? né? Eu acho isso. Eu não substituí a Renata por uma outra mulher melhor, ou mais bonita, ou até porque é difícil, porque ela é muito bonita. Ela é. Mas não é isso que eu tô falando, assim, a mulher na hora, se eu tivesse me apaixonado por uma mulher, pra mim aquela mulher seria a melhor naquele momento. E a Renata ia se sentir a mulher menor. Sim. E aí é difícil, né? Então eu acho que eu não aceitaria, não. Mas como foi com o Sérgio, acho que ela entende assim, o que o Rogério está buscando é algo que eu não posso oferecer. Que eu não posso oferecer. Sim. Então não tem por que eu negar, e eu não tenho por que culpá-lo, ele não tem culpa, eu não tenho culpa de desejar o que eu desejo. Eu não tenho culpa de ser como eu sou, eu fui feito assim, né? Então, como eu fui transparente, eu contei, eu abri, eu falei, eu não tenho por que ter raiva, ter mágoa, nem de mim e nem do Sérgio. Entendi. Eu acho que a verdade é acima de tudo, né? Sim. Se o Rogério tivesse mentido pra ela ou traído ela, então acho que seria muito difícil também. Sim. A traição, acho que podia ser até com homem ou com mulher, acho que a traição também seria, pro casal é muito difícil, né? Mas houve a verdade desde o início, né? Até o ponto que ela mostrou pro Rogério, você tá apaixonado. Né? Ela viu, ela sentiu isso, né? Então, o Rogério não precisou nem abrir a boca. Apesar que ele não sabia qual era o sentimento, né? Primeiramente com ele, não foi com meu amigo. Sim, sim. Foi com ela. Não foi tomar uma cerveja com meu amigo, foi falar, cara, não, Renata não tinha tempo. Você achou que nela você fosse ter um suporte maior? Por isso que foi nela? Eu confiei nela. Ela foi sempre a base, os dois, né? Um foi a base do outro, até né? hoje, é muito forte. E se ela não tivesse te apoiado... Ou falado assim, por exemplo, não, acho que isso é coisa da sua cabeça, você deve estar... Eu ia me Você fechar. ia se retrair, você ia se fechar? Se não fosse por ela, acho que nós não estaríamos juntos. Eu acho que ela é a chave principal de tudo isso. Podia ser que mais pra frente... Você não aguentasse eu ia viver essa já vida, tive coragem de falar e tal. Podia ser que o nosso casamento pudesse
ter problemas dali por diante, se a gente insistisse em Eu ficar não sou junto. terapeuta de casal, mas eu acho que é o que iria acontecer. Ia Vocês desgastar. iam É porque de começar- repente se até desgastar. pode ser que o Rogério talvez ia começar a buscar alguma coisa Ou escondida, buscar, alguma ou também coisa, ia falar ou assim, se eu fechar não no vou mundo. mais falar com ela, É. porque pode ser que ela não entenda, igual não entendeu Ia se daquela fechar vez no e seu vai se mundinho. afastando, né? Ou Vai eu se ia avançando. mentir, traí-la, ou eu ia viver um inferno Um para não inferno. traí-la. E o nosso casamento, a base do nosso casamento Ia ruir do mesmo ruir. jeito. Ia ruir do Então mesmo eu jeito. acho que ela foi uma peça principal. Não de eu me aceitar na sexualidade, porque ela já me ajudou Sim. a me aceitar na minha sexualidade enquanto Sim. casados. Mas no relacionamento com o Sérgio, Sim. podia ser sim. Então ela foi fundamental nesse sentido. Me explica uma coisa, como que é o processo de você largar o ministério? Como que funciona isso? Burocraticamente eu tô falando. Sim, sim. Primeiramente eu tenho que chegar até o bispo, que é da diocese, é o representante da diocese, chegar pedindo a dispensa do ministério. Daí foi o que aconteceu. Quando eu decidi, eu fiquei sabendo do nosso relacionamento, eu falei, não, eu vou deixar o ministério, fui até o bispo, contei para ele que eu não queria mais ser padre. Você tem que contar o porquê? Então, não tem necessidade. Então, assim, eu cheguei pra ele e falei assim, eu poderia até ter contado pra ele, mas eu falei assim, eu não preciso falar da minha vida pessoal pra ele, não tenho essa intimidade. Então eu falei assim, olha, eu quero deixar o meu ministério. Só que o primeiro momento, porque assim, sempre a gente espera que o bispo mande embora um padre. Por com um rolo de sexualidade, Sim. traiu. Nunca um padre chega e fala assim, eu quero sair. É muito difícil ver isso. Então, na hora que eu cheguei a contar pro bispo que eu queria deixar o ministério, ele falou assim, opa, o que tá acontecendo? Você não me chamou antes para conversar? Porque assim, quando um padre tá com algum problema, eles pedem para ir no psicólogo, fica ou até 1 ano fora do ministério. Nossa, bastante. Quando você pede o afastamento, eles pedem que você fique 1 ano fora do ministério, fora de ser padre, vivendo uma vida comum, vamos dizer assim, mas com retiros, tendo um acompanhamento psicológico, para você ver realmente se é isso que você quer, deixar ou não. Depois desse 1 ano de afastamento, o bispo chama de volta, pergunta, você quer continuar ou não? Né? A partir do momento que ele fala assim, não quero, aí você tem que pedir fazer uma carta por escrito, porque você está deixando, é enviado para o Vaticano, para o Papa, que é o Papa que tem que dar a dispensa do seu se ministério. ele não der a dispensa? Não, então, que a muda? maior parte assim, Então, a parte legalmente, isso, faz isso. sentido? Mas é termo assim, vamos dizer assim, em termo da igreja. A partir do momento que eu estou dentro de uma instituição, vamos dizer assim, eu tenho que seguir dentro da instituição. Eu falava Para pra quem você, está do lado de fora, as normas tendo, da igreja... tendo a assinatura do Papa ou não, tanto Não, faz. tanto faz. Mas eu dizia pro Rogério fala assim, deixa pra lá, isso não tem nada a ver com isso, você não tá é mais que dentro da isso, igreja. assim, não, Eu falei, assim, Rogério, eu não. tô dentro de uma instituição e eu quero fechar não é o que eu não ciclo. queria, Fechar o ele- ciclo, não é né? isso. Eu ia explicar pra ele, porque ele ficava muito amedrontado. Sim, Sim, tinha isso. imagina Porque é também uma isso. é. pensa a pressão psicológica. Ele entrou na igreja com coroinha. É. Então, o domínio, no modo do medo, se nos fiéis é assim, imagina no próprio clero ali, os seus subordinados. Agora imagine, quando ele veio falar que ele tinha decidido fazer tal, tem que fazer uma carta, ele fez tudo, mas ele tinha muito medo da burocracia. Eu falei, Sérgio, não tenha medo, porque você já está fora, você já anunciou, você já disse, você foi honesto, avisou a comunidade que vai deixar e que está deixando a igreja honrosa, com muita honra, porque ele foi um excelente padre, né? E a comunidade amava ele de paixão, né? Então, não tem que ter medo, porque eu falava assim, legalmente você não está fazendo nada errado, você está E eu livre, tô você é deixando, livre. não tô. Agora, as normas da igreja, a pressão, as ordens, é para quem está ali dentro. Uma vez que você saiu, a lei dele não vale nada. O que importa, legalmente falando, se ele quiser abandonar enquanto padre, nunca mais vou voltar naquela paróquia, vou rezar missa, vou casar. Vou sumir, né? Vou O sumir. que a igreja tem? Que poder tem o Papa para falar o quê? Nada. Tem poder se você está excomungado, meu filho. Pra Então mim, me não- excomungue. eu que tô fora da O igreja, que é isso não tem. excomungado? Não é- O que você você não- perde não pode mais direito? comungar. Eu não posso mais Ah, você comungar não dentro pode da mais tomar igreja, comunhão, é isso. isso? Eu não Grande posso ser perda. padrinho, eu não posso ser padrinho de batismo Ah, de e batismo, tudo mais. essas Sabe aquelas coisas. coisas todas. Viu? Deixa eu corrigir. E- Eu falei grande perda, calma. Grande perda para quem Pra quem? acredita naquilo e quer aquilo. Sim. Não que eu não acredite na comunhão, na Eucaristia, não é isso. Grande perda, assim, Deus continua comigo. Não é uma então quem não é hóstia, católico né? tá perdido? Não. Porque olha que pensamento, né? Como que vai... para ele não tem valor, então ser excomungado. Não tem valor, porque se você fosse evangélico, você nunca foi comungado, você nunca comungou da mesma religião, da mesma Eu vou te fé. falar uma coisa que eu lembro, eu com 7 anos de idade, de pegar minha mãe chorando no quarto. Mas chorando muito.
E eu perguntei por que ela tava chorando. E ela falou pra mim, eu nunca mais vou tomar comunhão na igreja, Olha porque só. ela tinha se divorciado. Então, olha só. A minha tia conseguiu. Minha mãe Isso aconteceu a mesma chorava coisa. muito. E quantos que sofreram falam assim, que tipo de Deus é esse? De proibir isso? Quem que proibiu? Foi Deus ou foi o padre? Ela, Foi o- nossa, ela a ficou igreja, muito mal né? com isso. E o padre que falou pra ela, Então. olha, você não vai mais poder comungar exatamente. agora, você vai Então, se divorciar. olha como o E pecado, num a pessoa se casamento culpa. horrível, minha mãe vivia. A pessoa se culpa, né? Então, olha onde entra a religião. Então, para mim, no processo, só voltando um pouco, eu cheguei até o bispo e falei, estou deixando. E ele falou, você vai ter que viver 1 ano nesse processo. Eu falei assim, eu não quero viver esse processo. Eu sei o que eu quero deixar, eu quero ser livre, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter eu posso ir no barzinho, eu quero ter minha liberdade. Ele falou, mas mesmo assim, a igreja pede que você fique 1 ano. Durante esse 1 ano, a igreja também acaba te sustentando, dando seu salário em 1 ano. Passou 1 ano, seria o momento dele me chamar para ver se eu quero voltar ou não. Só que nem precisou disso. E quando deu os 3 meses, nós saiu na Veja, o nosso caso, que eu já tinha assumido. Depois fomos na Luciana Gimenez. A partir desse momento, ele já me chamou para fazer a carta para o Papa. Rapidinho. Eu já ia falar, não, quero ficar 1 ano. Exatamente. Agora eu vou ficar 1 ano, E assim, é direito meu. Aí foi uma coisa assim, em coisa de 3 meses já veio a resposta do Papa, que eu já estava desligado da igreja. Eu tinha certeza que ia acontecer isso. Né? Eu tinha certeza. Então, disso. e coisa que eu já tinha pedido, que eu não queria nada desse processo. Eu já estava deixando, não queria nem mais um compromisso com a igreja, porque eu já sabia o que eu queria. Ou seja, pensa comigo, né? Se fosse escondidinho, continua, fica quietinho. Exatamente, Sabe, não tem necessidade. Quase que um conselho assim, viu? Não precisa sair, fica quietinho. Todo mundo aqui faz isso. Desculpa, gente. Continua aí. Você para de graça. Eu não ganho. Tá dando a opinião dele, gente. Minha opinião isso, não é. Exatamente. Mas aí foi o que aconteceu. Coisa que era para ser 1 ano, coisa que eu tinha pedido, que eu já queria sair já, tranquilo. Precisei passar por esse processo, mas em 3 meses, quando saiu do que nós estávamos juntos, já me chamaram. Pronto, já. E faça a sua carta e mandaram para o Vaticano e veio a resposta que eu já estava. A carta de alforria deles. Aí você Rogério não perde, né? Como que você é ou foi tratado pela paróquia, assim? Porque era uma cidadezinha pequenininha, Sim. Você sofreu preconceito, assim? Você sentiu preconceito na pele dessas pessoas, dos seus fiéis? Não, tive assim, algumas pessoas que estavam mais próximas, que eram amigas, mas não do Sérgio, do padre, porque queria o status, porque tem muito isso numa paróquia. Tem gente, eu tenho agora eu vou falar, eu tenho uma tia que fala com orgulho que ela é amiga do padre. Então, exatamente. Às vezes, o maior problema, eu posso falar isso claramente, que muitos são amigos não é da pessoa, é do status. Eu sou amigo do padre, o padre veio na minha casa. Foi tomar café na casa do padre. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu deixei o ministério e assumi, esses que eram os amigos do padre, perdi não, ganhei, porque assim, foi melhor ser livre. Eles perderam o padre. Sim. Agora, aqueles que realmente eram amigos do Sérgio, não, além era do padre também, do Sérgio, que eram muitos, continuam até hoje apoiando. Então foram poucos, né? Assim, e eu falo, aqueles que realmente gostam de você, vai estar com você, seja aonde você estiver. Sim. Então tive algumas pessoas que no começo a gente lamenta, né? O Rogério falou assim, você não precisa lamentar. Né? Você se livrou dessas pessoas, né? Porque no começo a gente sente. Na hora a gente não percebe isso. Porque enquanto você está envolvido, né? com tudo isso, eu não consegui enxergar. Nossa, mas era tão amigo, agora não. E aquela coisa assim, eu aceito você, mas não aceito o Rogério. Bom, então se você não aceita o Rogério, você também não me aceita, porque hoje nós somos juntos. A gente ouviu isso. Nós somos uma pessoa juntos. Então teve muito isso também. Mas por quê? Porque você era casado? Não, porque é como se ele tivesse me tirado do ministério. Eu fui o vilão, imagina. Foi o vilão, entendeu? Ele não me tirou então do casamento. E eu não tirei do casamento. Você sabe que o Satanás aqui foi o Rogério. Mas não, aquela coisa assim. Ou ele, porque ele me tirou do casamento. Então, aí entrou esses dois lados. Muitos falam assim, aqui do Sorocaba, vamos dizer, essa cidade de Rogério. O padre destruiu uma família. E do outro lado assim, nossa, ele destruiu um padre, tirou ele da igreja. Mal sabem que Deus uniu os dois. Porque eles vivem uma vida tão bonita, tão cheia de amor. E assim que vocês lidam com as críticas. Com esse pensamento. Sim, muito tranquilo. Pra mim, ninguém teve coragem de chegar a falar alguma coisa de crítica até hoje. Mas você sabe que fala pelas costas. Falam demais. Pelas costas, minhas costas não tem boca. Eu não posso falar nada. Agora, quem vier falar na minha frente, que fale, porque eu vou ter... E vai ter ouvir alguma coisa. Só que a gente leva muito, assim, muito de boa. Crítica vai ter em qualquer lugar. Sim. Né? Como ele era uma família, com a esposa, também tinha suas críticas. Eu, como padre, também tinha minhas críticas. Então, qualquer lugar vai haver as críticas. Assim, olha, os meus filhos, os meus pais, minha ex-esposa, os pais do Sérgio, os irmãos do Sérgio, os cunhados dele, tá tudo ótimo. Todos
apoiaram, apoiam, estão juntos. O que me importa... Aquilo ali que é válido, né? O que eu me preocupo... eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitos fãs que estão comigo por causa da minha arte, a minha música é a mesma, o meu piano é o mesmo que eu toco, né? Eu continuo sendo o mesmo Rogério. Se alguém vai deixar de me seguir porque eu me assumi com o Sérgio, tchau. Eu ganhei muitos novos seguidores, inclusive, depois disso. Muito mais. Por quê? Pessoas que se identificaram com a história, com a coragem, que eu tô aqui falando o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sei, não é nada da boca pra fora, é tudo com fatos. Se alguém vier questionar qualquer coisa que eu falei aqui, eu tenho prova. Então eu não tenho medo. Eu não tenho medo da verdade. Tudo que eu falo, eu provo. Então, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Não tenho ter travas na língua. Agora, o meu maior testemunho é assim, viver a verdade, a espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, né? O meu amor, a minha família, a minha arte, a nossa comunhão de vida. É isso que para mim é mais importante. Agora, meia dúzia que talvez caiu fora e já estão voltando, porque sai para vir. Depois volta. Eu entendo o tempo da pessoa. A pessoa tem que entender. Eu também entendo que a pessoa tem o seu tempo de aceitar, de entender. Mas eu não consigo nem contabilizar, porque é muito pouco, né? E o meu público, em geral, tem muitas pessoas de terceira idade, maduras, que poderiam ter uma cabeça mais fechada e todos nos apoiam. Se você entrar nas redes sociais e ver, quando eu posto uma foto abraçada com o Sérgio, o que tem de senhorinha, senhor, que vem, elogio, fala coragem e dão um bom... Eu até ia contar uma experiência que nós tivemos o ano passado, em dezembro, depois que a gente acabou se assumindo na pandemia. Então tivemos contato com as pessoas. Foi só pelas redes sociais, tudo redes sociais. No lado eu falo que foi bom, o outro lado a gente queria estar mesmo ali no meio. Então, mas assim... parou os shows, o Rogério estava sempre fazendo shows no teatros e tudo mais, e conseguiu, nesse tempo de pandemia, em dezembro, marcar 2 shows numa casa de show aqui em São Paulo. E nós estávamos muito assim... apreensivos, como será a resposta como seria a resposta, porque até então, quem era a produção, vamos dizer, quem viajava com o Rogério e ajudava, era a Renata, em todos os shows quase. A Renata estava presente e tudo. E até então, o primeiro show dele, logo no meio da pandemia, que nós assumimos, seria eu no lugar da Renata. E os fãs, como disse, tem muitas pessoas da terceira idade, são casais héteros que vão ali pra... Então, como que vai ser? Como eles vão me acolher? Como vão acolher o Rogério? A casa vai estar cheia, se não vai estar... Só aquele medo, né? Até antes de se a casa vai estar cheia. Não, a gente estava preocupado, porque assim, vamos ver o que vai ter. Ingressos à venda, e vamos ver como bilheteria eletrônica. Chegou na RH... Vendeu tudo. Encheu a casa. Agora, como é que vai ser a recepção? Com ele. Vieram pra me ver. Tudo bem, graças a Deus. Mas e agora, como é que vai ser o Sérgio? Como que vai ser? Aí o Sérgio desceu do camarim antes e ele foi fazendo a acolhida antes de me anunciarem. E ele desce e vai até, andando perto das mesas e era o sinal para ele me dar, para querer me apresentar, ele me chamar no palco. E até o momento que eu entraria. E eu vinha do fundo pelas mesas e subia no palco. Quando eu fico ali esperando, mas que é o Sérgio que não aparece, mas do seu, será que tem algum problema? Que eu espio. Ele tava em todas as mesas, todo mundo querendo conversar, tirando foto, tirando foto. E é engraçado, é assim, você não precisava falar nada, que eles sabiam tudo da nossa vida. Né? E falava tudo, você fez isso, vocês dois foram não sei aonde e tal. Então, assim, o carinho dessas pessoas foi super acolhido. Então, uma acolhida muito boa. Porque nós não fazemos nada errado. Sim, não tem coisa errada. Não tem. Eu acho que seria totalmente diferente se vocês aparecessem na mídia falando, ó, o cara traiu a esposa, o padre. Seria totalmente diferente. O contexto seria aí o contexto seria totalmente diferente. Ele foi a primeira pessoa que você se apaixonou? Apaixonou mesmo? Foi. Nem platônico? Você nunca tinha apaixonado por ninguém? Não, paixão assim não. E como que tá Porque pra eu falo você? Assim, eu falo que a paixão nos faz loucuras de deixar tudo. Sim. Né? A gente às vezes gosta de uma pessoa, atrai pra uma pessoa, mas nunca fala assim, eu vou largar meu ministério, vou largar essa minha vida, que queira ou não, tenho tudo aqui pra alguma coisa que é escura, não sei o que vai acontecer. Então o Rogério foi a primeira pessoa que fala assim, deixa tudo e vai. Caramba. Tipo assim, larga tudo e vai viver a sua vida. A gente fala assim, não é por causa do status? Não, é por causa da pessoa, né, que me chamou a atenção. E como que tem sido pra você viver esse desafio do relacionamento? Porque esse é o primeiro relacionamento. Eu acho que assim, é muito tranquilo, porque o Rogério, como viveu já 23 anos de casados, então assim, ele já tem essa vida. Então, e esse tempo de pandemia que a gente ficou confinados ali juntos, muito gostoso. A gente compartilha muito.
Eu sou muito família, sempre gostei muito de estar com a minha família, de estar, então assim, de cuidar. Então, juntou dois que gostam disso. Então a gente não desgruda pra nada. Né? Até a pessoa falar, quantos que estão se separando na pandemia, nós estamos mais unidos mais ainda. juntos. Eu não consigo enxergar. Que vai ao supermercado, vão os dois. Eu não Sérgio, consigo chegar vou buscar longe. meu filho na casa do amigo, do outro lado da cidade. Ele tá fazendo uma coisa, eu já levanto correndo e vai, eu só buscar e já volto. Não, vamos junto. A gente tá muito, felicidade, então, né? é muito gostoso. Eu não consigo enxergar sem o Rogério, acho que é a mesma coisa aí, porque a gente tá sempre muito junto, pensando junto, projetando as coisas juntos. Então, isso pra mim tá sendo muito gostoso. É uma fase assim que você tá feliz. Demais. Que demais, bom. Dá pra demais. ver que vocês estão felizes. Não tem assim uma explicação, falar assim, no começo, até o Rogério dizia assim, você não se arrepende? Né? O Rogério perguntava muito Tinha isso. medo de porque disso, assim, você não se arrepende de ter um relacionamento desse, de deixar tudo que você deixou, né? Até ele falar assim, eu tenho meus fãs, você tinha os seus fãs também, que você era padre, fazia show, você tava no palco todo o tempo, televisão. Você não se arrepende de deixar tudo isso pra essa coisa? Nem um pouco. Né? Então, assim, é gostoso ter alguém que você ama, que você pode estar junto, compartilhar a vida, que você pode ser você mesmo, né? E não ter vergonha de falar, de mostrar. Então, assim, tô muito feliz, realizado mesmo. Vocês pensam em ter família junto, vocês dois? Vocês já têm a família da Renata, os seus filhos. Eu acho que seus família, filhos, assim, virou família uma não família é só, isso. mas- Quer dizer, filhos? Filhos. Vocês pensam? Sabe por que não? A gente brinca às vezes. Né? Até Como que seria? Eu brinquei. Ela perguntou isso. Ela né? perguntou. Falei, só se você for a barriga de É a lugar. barriga de... Ela falou assim, eu aceito. É uma ideia. Ela falou, eu aceito. Não, mas a acho que... brincadeira, eu acho que eu já tenho dois filhos. Dois filhos. Que agora eu quero viver, assim, analisa um pouquinho o meu lado. Eu comecei a namorar com 18, 19 anos, a Renata com 14, nós namoramos 6 anos, perdemos, entre aspas, não perdemos, mas deixamos de viver a solteirice, a adolescência, e vivemos ali, os dois. Casados, 23 anos, vivendo uma vida de casal, de família e tal. Agora que meus filhos estão grandes, minha filha está morando fora, fazendo medicina, meu filho já está quase... Tá encaminhando, É. encaminhado já, E né, eu pra quero isso viver também. com o Sérgio. Poder viajar, de sabe essa curtir coisa a do vida. Outra coisa que eu falo sempre, o casamento de dois homens, né? A gente é tão parceiro, porque a gente é dois irmãos que vivem, que se amam, vivem junto, Estamos não juntos o só tempo no todo. sexo, mas na vida. Na vida. Então a gente vai, brincando, nós vamos ao shopping, nós não temos pelo lado de fora quando ela quer ir no banheiro, e nós vamos juntos no Vamos banheiro. Nós temos que, né? Eu falo assim, eu entro no meu closet e é só roupa nossa, nós usamos o mesmo número. E a gente calção. usa o dá mesmo pra número, dividir tudo. sapato, é tudo misturado, não tem que é seu, Mas são parentes. Eu digo assim, por que nós vamos... Eu não quero agora começar, não por... Eu adoraria ter um Sim. filho que fosse a cara dele, por exemplo, né? A miniaturinha, o bedinzinho. Eu vejo um loirinho assim, eu falo assim, imagina, Olha. parece... a gente fala muito isso. Mas sabe por que não? Porque nós queremos viver. Sim. Eu quero viver agora com ele, a gente poder estar aqui, estar em São Paulo, passar o fim de semana, a gente viaja Amanhã ir bastante. pra E outro hoje a lugar, gente né? curte muito, E a né? vida O que a gente Enzo e a tem. Lara tá muito próximo. Não são filhos que estão longe. Não, eles vivem Eles com a estão com a gente. gente o tempo todo. Então eu curto muito E você isso. curte isso? Curto. Tem coisas que ele nos pede pro Rogério. Fala, Sérgio, mais pra ele, é né? tudo, sabe aquela coisa assim? Que Então, legal. que nem o ano passado eu fiquei muito emocionado no Dia dos Pais. Eles vieram e deram presente pra mim também. Olha. Né? Pra nós dois juntos. Então, assim, preciso mais do que Quando isso, que você esse imaginou carinho. viver Nunca, isso, né? nunca. Então, Nunca. assim, eles têm um carinho por mim que eu tenho por eles, assim, de cuidado, e estar junto, a gente vamos celebrar junto, vamos sair juntos, Então, assim, E aí, acho que não eles têm teria a liberdade, necessidade. que eu viajo muito com Ele shows, também. né? Eu viajo direto. Já uma Como é que eu criança, vou ter criança já não pequena? teria como fazer isso. Vai Não deixar, tem- não vai tem deixar com a necessidade. sogra, vai deixar com a mãe, então... Não então, assim, a gente nós temos 2 filhos, então não tem Nós temos vontade de necessidade. oficializar o casamento, quem sabe? Isso fazer sim. uma coisa assim pra poder participar, uma maneira Aham. mais... Mas já somos casados, né? Sim. Mas não oficialmente. Não oficialmente. Quem sabe a gente faça isso. Aí você será convidado. Ai, por favor, eu quero. Como que você lida hoje com a palavra de Deus? Assim, você ainda tem uma forma de levar isso para as pessoas, a palavra de fé, em alguma rede social? Como é Sim. que você Eu tenho, isso hoje? eu tenho trabalhado muito, eu tenho um canal no YouTube, que agora é um novo canal, porque antes era do Padre Sérgio, aí eu fiz o canal Sérgio Bedin Oficial no YouTube, Tá. e no Facebook Sérgio Bedin em sua casa. E na página, como no YouTube, eu tenho postado muito mensagens. Não só de fé, falando de Deus, né? Porque Deus está em todo lugar, não precisa ser Sim, uma religião. sim. Então, de otimismo, de trazer alegria, de paz no coração, Coragem, de coragem. ser Então, feliz. tem assim, e as pessoas têm gostado, porque como eu fui padre, então tem muitos que, aqueles que eu disse,
muitos que eram fãs do Padre Sérgio hoje são fãs do Sérgio, né? e continuaram acompanhando. Então, fala, nossa, tem que mandar mensagem, você tem o dom da palavra, então continue enviando mensagens. Então tem esse canal que tem colocado muitas mensagens curtas, que as pessoas não gostam de ficar ouvindo muito. Fala assim, é isso aqui, e manda para o WhatsApp, essas coisas. Que legal. E esse tempo de pandemia me fez descobrir um lado que eu nunca tinha feito, que é fazer bolo, doces. Gostava de cozinhar, fazer coisas salgadas, mas doce, bolo nunca tinha feito. Tem a mão boa pra cozinhar? E essa pandemia me fez assim, infelizmente, não parar. Infelizmente, me fez engordar. E aí eu comecei, o Rogério falou assim, por que eu não começar a filmar você fazendo esses bolos e doces e tal? E aí comecei a colocar também no canal. Que legal. Então as pessoas têm gostado disso. A mulherada pede né? receita. Gosta e mandam receita pra mim. Olha, faça essa receita. E ficam trocando aquelas coisas e tal. Então eu tenho postado mensagens, receitas e até algumas músicas, porque eu também canto. Então a gente tem gravado alguns vídeos também, eu cantando junto com o Rogério, piano e voz. Tem música, postado. mensagem e culinária. Sérgio Bedin em sua casa. Em sua casa no Facebook tá aparecendo ou aí no embaixo YouTube. Pra vocês o Facebook. Então as pessoas têm gostado bastante, E né? música, né? Quem gosta de piano, música. Rogério. Isso que eu ia te perguntar, as suas lives, que foi como vocês isso conheceram. mesmo. Como que as pessoas conseguem assistir essa live? Todos que os dia? domingos, às 20 horas, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, acontece pontualmente uma live de 1 hora de piano. E as pessoas interagem o tempo todo, pedem suas músicas, aí toca o filme tal, toca a música não sei o que, toca Elton John, toca a música... Então eu vou atendendo aos pedidos, que essa é uma característica das minhas apresentações. Eu sempre tenho um show onde tem um roteiro flexível, porque as pessoas pedem música, e eu adoro atender aos pedidos. Então, tá fazendo agora no mês de julho, completou 3 anos de lives aos domingos ininterruptas, porque eu viajo com um show, faço turnê fora, e no domingo eu respeito aquele momento. Fazendo a live. Quando eu não tenho, tô numa cidade que eu não tenho como fazer, eu procuro uma casa que tem piano, ou às vezes algum teatro que isso me empresta, às vezes tem uma loja de pianos na cidade, eu vou lá e faço, muitas vezes eu fiz isso. Então, para manter esse vínculo. Né? E eu tenho seguidores que estão desde a primeira. Do Brasil todo e fora do Brasil também, né? Tem pessoal tem países que tem um fuso bem distante, as pessoas ficam às vezes de madrugada. Só pra assistir a live. Tema de Portugal, tem de Milão. Milão. Ela tá todas as lives lá, são 4 horas da manhã e ela tá lá assistindo. Se você quiser assistir, então, já todos sabe. os domingos às 20 horas, né? Rogério no Instagram. Cury no Instagram e Rogério Cury pianista na fanpage no Facebook. Gente, eu adorei conversar com vocês. E no YouTube também, né? Rogério Cury Tudo oficial. isso, gente, também tem na descrição aí do vídeo pra vocês. Eu amei conversar com vocês. Nossa, bom. E pra encerrar, eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem aqui, ó, pra quem tá assistindo o vídeo, essa entrevista nossa, e que não tenha coragem que vocês tiveram de se libertar e de se assumir, porque com certeza tem muita gente que tá vivendo esse conflito interno. Então, palavra de vocês. Acho que em primeiro lugar a gente ser feliz por completo, não pela metade. Né? Eu dizia quando deixei meu ministério, falei para o meu povo que Deus nos fez para sermos felizes por inteiro. Né? Então se você está ali com dúvida, seja no seu matrimônio, no seu trabalho, seja onde for, se você está pela metade, então reflita um pouco, né? O que faz você ser feliz por completo. Se tem que dizer um não para alguém, não tenha medo, né? Busque a sua felicidade. Gente, a gente enfrenta desafios na vida toda, né? De criança à velhice, você enfrenta desafios o tempo todo. Perde pessoas queridas, enfrenta problemas de separação, de diversos problemas com filhos, problema com drogas. Todo mundo tem problema. Por que não encorajar-se para enfrentar o problema que vai te trazer felicidade? Que vai deixar você ser o que você é? Você vai deixar de viver uma vida que é a sua, que é tua propriedade, porque os outros pensam diferente? Não faz sentido. Então, não tenha medo de buscar a felicidade. Seja verdadeiro, verdadeira, não minta. Isso é feio. Mentir, trair, enganar. E a começar por si mesmo. Mentir para si próprio. Por si próprio, não é Quantos pro outro. que sabem que são homossexuais, ou que têm um desejo enrustido ali guardado e negam a si mesmo? Isso não é uma maneira de ser infeliz. A vida é uma só. Viva, curta, porque não tem pecado nisso. É Deus que nos fez como nós somos.
Então nós temos que ser como ele quer que a gente seja. Ninguém decide, eu quero ser gay, quero ser lésbica, quero ser homem, quero ser mulher. Ninguém decide. Nós nascemos assim. Então vamos ser o que a gente é, que a gente sendo feliz, a gente faz todos ao redor felizes. Feliz também. Então, por experiência própria, é uma liberdade que não tem preço. E quando você é feliz, você traz só energia boa. Coisas boas pra você mesmo. Às vezes fica reclamando, malhando o outro, criticando e outra. Se você não consegue entender isso, não fica apontando, acusando. Ai, que coisa feia. Ai, porque Deus... Ai, coisa mais chata que, como disse a Luciana Gimenez no outro programa, quem ama não enche o saco. Quem ama é feliz. Então vamos ser felizes. Vamos ser felizes. É isso, a mensagem é essa. É isso. Muito obrigada por ter dividido a história de vocês. Agradeço a Renata também aqui. Renata, eu tô te agradecendo de deixar a gente contar essa história aqui. E parabéns por ser a mulher incrível que você é. E se você assistiu essa entrevista e tá aí se perguntando e falando, eu não entendi, eu não aceito, o problema é seu, querido. Você não tem que aceitar e você não tem que entender nada. Você tem que respeitar e ponto final. Entendeu? Até semana que vem escutar a Conversa Alheia.